Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. No vídeo de hoje a gente vai fazer um esboço. Nosso time principal, falei até com sotaque esboço. Nosso time principal para a 22ª rodada, que é só final de semana, né? Porque nesse meio de semana agora a gente vai ter algumas partidas aí, ó, um jogaço. Palmeiras e Atlético Mineiro hoje pela Libertadores semifinal. Não dá para perder, né? Vamos ter o Bragantino jogando também a Sul-Americana. São Paulo e América Mineiro jogando um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, né? E vamos ter também Flamengo e Barcelona, outra semifinal também, né? E o Atlético Paranaense também vai jogar, né, a semifinal também da Conmebol, né? Da Sul-Americana contra o Peñarol. Então tem muita coisa para rolar até o final de semana, certo? Então hoje a gente vai fazer um esboço, né? Vamos com muita calma, vendo as estatísticas passo a passo. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido humildemente, hoje eu tô engasgando, tá foda, a se inscrever no canal. Sem perder muito tempo, simbora lá pro vídeo então. Vamos lá então, gente. Essa aqui foi a pontuação do nosso time principal do canal, da Zumba e Mané Cartola. Só tem esse que a gente escala, esse que a gente mostra. Depois é o Bons Baratos, que é um time alternativo, né, e mais baratinho. E tem uma valorização que é para ganhar cartoleta. Então fizemos 79,01. Até acredito que foi uma pontuação boa, sim, certo? Foi aquela escalação do time quase que perfeito para aquela mitada de mais de 100 pontos, né? Mandamos muito bem aqui na parte defensiva. Arão, mesmo perdendo SG, pontuou bem com desarmes, certo? Palmeiras manteve SG, o Galo manteve SG, a Arana destruiu com 2 assistências, né? O Terans, aquela coisinha básica dele, fez 4 pontos, né? O Everton Ribeiro, meia boca, mas pontuou um pouquinho, né? O Renato Augusto destruiu, entrou faltando menos de 30 minutos e pontuou demais, né? Hulk fez gol, né? Agora a decepção ficou aqui. Marinho escorregou, né? Porra, Marinho, como é que tu faz uma coisa dessa, meu filho? Né? E o Gabigol foi a maior decepção talvez da rodada aí. Inclusive tinha colocado ele capitão pelo retrospecto aí que o Flamengo tinha contra o Grêmio nas últimas partidas pelo Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, os últimos encontros tinham sido com médias altas de gols, mas parabéns ao Grêmio, jogou fechadinho, né, no contra-ataque, marcou bastante, parabéns, jogou muito, e o Flamengo jogou abaixo da média. Aliás, o Flamengo sem Arrascaeta faz muita falta, né, mas ainda continua sendo Flamengo. Não dá para tirar o mérito do Grêmio, inclusive o Grêmio tá jogando muito bem fora de casa, tá? E nos últimos 5 jogos fora de casa conseguiu 3 vitórias de 1-0. Ou seja, o Filipão arrumou um jeitinho ali de jogar, né, do jeito que ele gosta, retrancadinho, por uma bola só, né, com o Grêmio. Né? O Grêmio tá muito bem aí nas últimas partidas jogando fora de casa. No campeonato ainda precisa se recuperar, certo? Mas vamos vender o time todo aqui, ó, sem ter muita enrolação, certo? A rodada vai começar sábado, dia 25/9, né, no Castelão, às 17 horas, vai ter o Ceará contra a Chapecoense. Então o mercado fecha às 17h30, então já tá marcado. Live, sábado, meio-dia. Aquele horário de sempre, né? Essa primeira partida vai favorecer a gente aqui, certo? A partida às 17 horas, o mercado fecha às 17h30, provavelmente já vamos ter as escalações dos times, né? Inclusive, né, quem quiser aqui, ó, seguir o Mané no Instagram, Mané Cartola FC, tudo junto, tem link logo abaixo aqui na descrição. É por aqui que eu coloco os times atualizados, é por aqui que eu coloco também o desempenho dos times do canal, ó. Temos 79,01 e valorizamos quase 4 cartoletas por causa do Gabigol ali, que foi meio mal, né? Mas tá tudo certo, acho que foi uma pontuação boa, porque se acertasse o capitão ia estourar, se o Marinho perdesse o pênalti, passava de 100 facilmente, né? O time de Bons Baratos fez 58,32, né? Um time alternativo, desvalorizou, né? Mas é um time sempre que eu tenho diferenciado principal. E o time de valorização do canal foi muito bem, por mais que fez 44,10, que não conta pontuação para esse time. Valorizou quase 10 cartoletas aí, que é o intuito desse time, valorizar mais de 10 cartoletas toda a rodada. Inclusive é por aqui também que eu coloco os vencedores do Ligas do Mané. Aqui, ó, esses foram os vencedores aqui, ó, da 21ª rodada, mais de R$2.000 de premiação com 259 times, certo? Todos aqui já receberam a sua devida premiação, inclusive o Gato Preto aqui, ó, que ganhou uma inscrição grátis, já está inscrita para a 22ª rodada. 22ª rodada essa que já está aberta as inscrições, também tem link logo abaixo aqui na descrição, mas é muito fácil, Mané Cartola tudo junto.com.br, site Ligas Apostadas do Mané aqui, certo? Como a gente falou aqui, ó, as ligas de tiro curto estão dando uma quantidade aí entre 150 e 200 times, e às vezes estamos passando de 200 times, certo? Tem liga de regularidade? Tem. A mensal de outubro está aberta com o capitão, que a de setembro já está em andamento, com mais de R$2.000 de premiação também, e a de segundo turno fechou a inscrição, né? Está em andamento com 120 times, mais de R$3.000 de premiação. Quer vir brincar aqui, apostar R$10 e ganhar uma boladinha? É só vir aqui se inscrever. Tem dúvida, me chama no WhatsApp, que vai ser eu com o maior carinho que vou lhe atender. Inclusive aqui no Instagram, aqui, ó, tem outras coisas interessantes que eu coloco. Comecei com isso aqui agora, tá? E vou continuar, certo? Que são os melhores ataques, melhores defesas mandantes, melhores ataques, melhores defesas visitantes, né? Tá verdinho aqui, ó. Show de bola, dá pra escalar. E aqui é a quantidade de gols que vem fazendo, né? E se for defesa, que vem sofrendo, certo? E aqui também tem os piores ataques, né?
mandantes, piores defesas mandantes, enfim. Muito legal, coloquei aqui raio-x da rodada, acho que ajuda bastante, certo? É por aqui também que eu coloco cards de arbitragem, certo? Inclusive aqui, ó, é que tá aqui. Teve pênalti aqui, né? No jogo do Atlético Mineiro e do Sport, certo? A gente tem um acerto aí entre 25% e 50%, às vezes até 75% aí no cardzinho de arbitragem. Por aqui também que eu coloco aqui, ó, os confrontos históricos, ó. Média de gols aqui, ó. Os top 3, maior média de gols, né? Histórico entre os times, né? Conforme o mando de campo, certo? Então quem quiser aqui, ó, seguir o Mané no Instagram, tem bastante conteúdo, vale a pena. Mané Cartola FC tudo junto, tem link logo abaixo aqui na descrição. Sem perder muito tempo aí, vamos lá pro nosso time aqui, já colocar goleiros. Colocar pela média aqui no nosso Cartola, mas vamos usar o nosso Catimb Stats, ou States que eu brinco, também tem link logo abaixo na descrição. Precinho promocional, hein? R$ 21,90, assina uma única vez e vê as estatísticas até o final do Cartola. Colocando o cupom Mané Cartola na hora da compra ali, digita Mané Cartola tudo junto, 10% de desconto. Vamos lá. Casa fora, últimas 5 rodadas, goleiros, né? Pontuação média conquistadas e cedidas, certo? Tem alguns goleiros que vêm se destacando em casa, pontuando muito bem. Fluminense é um, né? Vem pontuando bem com seu goleiro. Internacional também. Ceará também. Inclusive, Ceará é um dos times que menos vem sofrendo gols dentro de casa, certo? E até mesmo o Atlético Goianiense que se defende bem, certo? Mas se a gente fizer uma perspectiva do cruzamento scout dos times que vão jogar contra, o melhor cruzamento scout disparado aqui é o do Daniel, né? Do Internacional. Por quê? Porque o Bahia é o time que mais vem cedendo pontos para goleiros adversários jogando fora de casa. E por quê? Vou mostrar aqui para vocês. Porque o Bahia não vem fazendo gols fora de casa. Certo? O Bahia está com uma média de 1 gol fora, certo? Mas isso é de maneira geral, porque nos últimos jogos não vem fazendo gols. O Inter está com uma média de 1 gol sofrido, mas também de maneira geral. Nos últimos jogos até que vem conseguindo conquistar alguns SGs aqui, ó. Nos últimos 5 jogos em casa, só aquele jogo maluco de 4-2 na 16ª rodada sofreu 2 gols. De maneira geral, o Inter vem segurando esse SG em casa, certo? E o Bahia aqui, ó, por sua vez aqui, ó, é um time que não vem fazendo gols fora de casa. A última vez que fez gol foi lá na 15ª rodada, já faz muito tempo, contra o Cuiabá, certo? Então vejo sim, não só o Daniel, o sistema defensivo todo do Internacional é um dos melhores para essa rodada, tá? Vamos dar aqui no nosso querido Daniel. O Daniel tá muito bem, prefiro ele fora de casa. Fora de casa tem uma média de 6.05, em casa 3.75, mas vem melhorando em 8 jogos. Tá valorizado, manteve SG agora contra o Fortaleza. Tá precisando de 8.20, né? E realmente dentro de casa ainda não negativou. É claro que não preciso nem falar, né? Que as pontuações dele aqui, as altas, estão atreladas ao SG. Tomou gol aqui, ó. Geralmente pontua baixo, faz um ponto ou quase não conquista nada. O Bahia, que é o time que mais vem cedendo pontos para goleiros aí. Olha só a quantidade de pontos que o Bahia vem cedendo. Tudo por quê? Porque não vem fazendo gols. Tem um bom ataque ali com o Rodalega ali, né? Com o Gilberto, que é meio perigoso, vira e volta, dá umas mitadas. Mas de maneira geral o Inter melhorou muito defensivamente. O Daniel é uma das melhores opções para a rodada com toda certeza. Outro goleiro que me chama atenção para a rodada é o Richard, tá? O Richard também está com um bom desempenho em casa, porque o Ceará em casa vem se defendendo bem. É uma das melhores defesas, ó, tem uma média de 0.73 gols sofridos em casa. O Ceará é o 4º melhor mandante, justamente por causa do sistema defensivo do Ceará. A Chapecoense não está bem fora de casa, mas tem uma média de 1.09. A Chape costuma dizer que é meio fura-olho fora de casa. Aqui, ó, nos últimos 5 jogos aqui, ó, diferentemente do Bahia, a Chape cedeu apenas 2 SGs. Vira e volta a fazer uns golzinhos aí, ó. O Ceará, que tá muito bem defensivamente em casa aqui, ó. Dos últimos 5 jogos, conquistou 3 SGs e sofreu apenas 1 gol contra o Flamengo e contra o Fortaleza. Então o Richard também vejo com bons olhos, né? Mas a Chape é meio perigosa, né? Ela tá... todo time que tá lá na zona de rebaixamento, como a Chape tá lá na lanterna, é um time desesperado, franco atirador. Então não tem muita coisa a perder, né? Então sempre é um time perigoso. Mas a verdade é que o Richard tá muito bem em casa, certo? Tá com uma média de 5.50 em 7 jogos. Esse é de 6.10 para começar a valorizar. E ó, o desempenho dele em casa, por exemplo, é melhor do que o do Daniel. Porque ele, mesmo que venha a sofrer gols, ele ainda consegue fazer defesas aqui, ó, como contra o Flamengo, contra o Fortaleza, né? Então, o Daniel é um goleiro mais para SG. Apesar do Bahia ser um time ofensivo, né? Quando perde SG, não costuma, né, fazer muita defesa, porque o Inter se defende muito bem. O Ceará se defende bem, se defende. Mas ele deixa chutar, como a gente vai ver na frente, certo? E ó... E a Chape, por sua vez, aí, ó, mesmo tirando alguns SGs, é difícil negativar goleiro. Não cede tanto ponto quanto o Bahia, porque o Bahia vem cedendo mais SG, mas são 2 goleiros que valem muito a pena aí pra rodada, tá? Valem muito a pena. Dos goleiros jogando em casa, talvez estejam entre as 2 melhores opções, certo? Tem outros goleiros que valem a pena? Tem. Vamos dar uma olhadinha aqui no Marcos Felipe, vem pontuando bem, mas vai enfrentar um time perigoso fora de casa, tá? Que é o Bragantino. O Bragantino fora de casa tem a 2ª melhor campanha, certo? Caiu um pouquinho, mas tem uma média de 1.45 de gols fora. E o Fluminense vem melhorando, vem batendo nessa tecla, vídeo após vídeo, live após live. Depois que o Fluminense saiu da Libertadores, o Fluminense melhorou bastante. E tem alguns times que vêm crescendo, inclusive foi o time do jogo de ontem. Cuiabá e Fluminense vem crescendo muito no campeonato, tá? Principalmente Cuiabá jogando fora de casa.
E o Fluminense de maneira geral. O Fluminense tá com uma média de gol sofrido de 0,80, tá? Perceba aqui o Fluminense, ó, nos últimos jogos aqui, ó, sofreu apenas um gol em 3 partidas, né? E outras 2 conseguiu manter o SG. E vem fazendo gols, tá? Os últimos 3 jogos aqui, ó, é o que eu falei. Depois que ele saiu da Libertadores aqui, ó, 17ª rodada em diante, ele vem bem, tá? Vem numa arrancada. E o Bragantino é um time chato fora de casa, é verdade, tá? Às vezes passa em branco, né? Porque caiu bastante de rendimento, certo? E às vezes aqui, ó, cede alguns SGs, tá? Mas não deixa de ser um time perigoso, porque de maneira geral tem uma campanha boa, ainda tá na parte de cima. Mas com certeza pra mim aqui o Fluminense é favorito pra esse jogo, tá? Pelo que vem melhorando aí nos últimos jogos e a queda de rendimento aí do Bragantino, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no Marcos Felipe. Tá desvalorizado, que isso é bom, precisa de 0,60. Tem uma média em casa de 5,88 em 8 jogos, certo? Tem um goleiro que muito bem dentro de casa, ó. Mesmo perdendo inúmeros SGs, costuma pontuar bem. Só não pontuou bem aqui, ó, na rodada 8, quando tomou 4 gols do Atlético Paranaense, mas não vejo o Bragantino metendo 4 gols assim no Fluminense fora de casa, né? Ainda mais se a gente pegar aqui o confronto histórico aqui, ó. Inclusive eu tenho que abrir ali no Instagram, tenho que postar, porque eu já fiz aqui dos melhores ataques e melhores defesas, tá, gente? Não quero tomar muito tempo com esses dados, mas eles são importantes, tá? Ó, a média histórica desse confronto é a menor, apesar de ter apenas 2 jogos. Teve apenas 2 confrontos no Rio de Janeiro, entre Fluminense e Bragantino, foi 2-0 Fluminense e 0-0. Fluminense costuma conquistar SGs contra o Bragantino, tá? Costuma. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Então aqui, ó, como a gente pode ver aqui, gente, aqui, ó, tem alguns ataques que são os melhores mandantes da competição, né? Tem algumas defesas que são as melhores defesas da competição, certo? Inclusive aqui, ó, o Ceará é uma das melhores defesas da competição, vem sofrendo poucos gols em casa, certo? E vai enfrentar quem? A Chapecoense, um dos piores ataques visitantes, tá? Então vale a pena quando assiste esse cruzamento de scouts aqui, ó. Vale muito a pena, tá? Mas vamos voltar para lá que depois a gente vai usar bem essa tabela aqui. Tava até em outra posição, certo? Então veja assim, ó, o Daniel eu vejo com bons olhos nessa rodada, pela quantidade de pontos que vem conquistando, né? E o Bahia vem cedendo. O Richard também, como a gente viu ali, vale a pena. E até mesmo aqui, ó, o Fernando Miguel, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se vale a pena mesmo. Vamos ver se o Fluminense aqui, ó. Fluminense aqui, ó. Melhores ataques mandantes, certo? Vamos ver o Bragantino. Ó, o Bragantino não aparece, né? Nem como pior, nem como melhor, né? Mas o Bragantino é um time perigoso, prefiro ficar com o Internacional que o Ceará, né? Principalmente aqui, ó, por causa do momento ruim da Chapecoense, né? E do Bahia, realmente fora de casa, não vem bem. Outros goleiros que podem se destacar jogando em casa, o Cássio, tá? O Cássio, por quê? Porque o Palmeiras vem cedendo pontos aí nos últimos 5 jogos fora de casa, inclusive, juntamente com o Cuiabá aí, ó, depois do Bahia, são os times que mais vêm cedendo pontos, né? Só não vou falar com mais ênfase do Cássio, por quê? Porque o Corinthians dentro de casa tá com uma campanha ruim defensiva. Tem sofrido em média 1,30 gols, tá? Nos últimos jogos aí, ó. Olha só. Tomou gols em todos os jogos em casa do Corinthians. O Corinthians tá com um problema defensivo seríssimo, mas faz gols aqui, ó. Aqui vai ser um antagonismo, tá? Um time que faz gols e leva gols em casa, né? E um time que sofre poucos gols fora, né? E que vem fazendo poucos gols fora, né? Então, enfim... Por ser um clássico, tá? Inclusive a média aqui, ó, histórica é 1,8. É outro jogo com média baixa de gols, tá? Corinthians e Palmeiras. 0-2, 2-2, 0-2, 0-0, 1-0. Tem vários zeros aqui no placar. E clássico sabe como é que é, né? Pra dar um 0-0 é 2 toques, como pode dar 1-1 também. Enfim, inclusive vai ter card de penalidade. Esse jogo pode rolar um pênaltizinho, tá? Pode rolar um pênaltizinho. Mas o Cássio por si só tá com um bom desempenho em casa, né? Por mais que não venha bem defensivamente o Corinthians, né? Fora o Cássio tá muito bem, mas em casa também vem pontuando bem, tá? Vem pontuando muito bem, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui no Cássio. Ó, o Cássio tá com uma média de 3,10 em 10 jogos, precisa de 5,40 para começar a valorizar. Ó, veja como a média do Cássio é melhor fora de casa, né? Mas não dá para negar que em casa ele tá segurando o osso aí, ó. Tomando gol todo jogo, olha só, que loucura. Só manteve o SG no clássico, que fez 9 pontos. Então, de repente, pode mandar o SG aqui, ó, né, contra o Palmeiras, porque clássico, sabe como é que é, né? De repente pode dar certo. A questão é que o Corinthians não vem mantendo SG em casa, né? O Palmeiras, por sua vez, é um time que vem cedendo pontos sim, ó. Porque em muitas oportunidades cedeu alguns SGs. E mesmo quando faz gols, é um time que ataca aqui, ó. Ele fez 5 defesas na última rodada aí, ó. Com 2-0 jogando fora de casa o Palmeiras, né? Fez 3 pontos e não negativou. Então o Cássio tá valendo? Tá valendo. Tem alguns goleiros que podem, né, de repente ter um SG mais viável. Sim, o Daniel, o Richard, por exemplo. O Maílson, né? Porque queira ou não queira, o Sport não faz gol, né? Mas também é difícil tomar. Certo? Inclusive uma das melhores defesas para PSG para essa rodada é o do Fortaleza. O problema é que o Fortaleza é uma dos piores aqui, ó, defesas do campeonato. Vamos dar aqui no que eu fiz aqui, ó. Olha só, piores defesas visitantes. Onde é que tá? Aqui, ó. Fortaleza é o time que mais vem tomando gol nos últimos 5 jogos fora de casa. Todo jogo toma gol. A maior prova tá aqui, gente. Aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tá com uma média de gol sofrido de 1,45. Fortaleza tá tomando muito gol. E aqui, ó, é outro antagonismo, tá? Outro cruzamento de scout maluco. O Sport, por sua vez,
é a segunda pior mandante da competição, tá lá na parte de baixo no rebaixamento e tem uma média de 0,20 gols em casa. Olha que loucura, nos últimos 5 jogos o Sport não fez gol em casa. Só que em compensação, nos últimos 5 jogos o Fortaleza tomou gol todo jogo, né? Mas tem uma média até que baixa de gols, a média de 2 gols aqui, Sport e Fortaleza. Inclusive o Sport tem uma vantagem nesse confronto histórico, tá? 1x0, 2x0, 1x0, 3x0, 2x1, né? Percebam como o Sport conseguiu manter alguns SGs aqui, ó, 4 nos últimos 5 jogos, né, na Ilha do Retiro contra o Fortaleza, certo? E o Fortaleza não, o Fortaleza toma gol do Sport todo jogo. Então é meio interessante assim, dá para apostar no sistema defensivo dos dois times? Dá, pode ser um jogo até mesmo de 0x0. Né? O Fortaleza é que faz alguns gols fora de casa, mas às vezes passa em branco também, né? Então o Maílson vale a pena? Vale a pena, tá? O Maílson vale a pena. Tá com uma média em casa de 4,89 em 9 jogos, precisa de 4,10 para começar a valorizar. E realmente é um goleiro aqui, ó, de muita regularidade dentro de casa, tá? Muita regularidade. E o Fortaleza, por sua vez, aí, ó, é um time perigoso, ó. Quando dá para ceder o SG, cede bastante ponto aqui, ó, como foi com o Daniel agora na última rodada. Mas geralmente não é um time de ceder muitos pontos, tá? Para goleiros adversários. A maior prova disso aqui é o cruzamento de scouts aqui, ó. É um dos times que menos cede ponto. Quem cede muito ponto é o Bahia, Palmeiras cede, o próprio Cuiabá, o Fernando Miguel aqui de repente pode ser uma boa, né? Mas o Atlético Goianiense vem tomando uns gols em casa, né? E o Cuiabá vem melhorando muito jogando fora de casa, certo? Inclusive o Cuiabá fora de casa é 7º melhor visitante, tem uma média de 0,70 gols sofridos. É outra defesa fora de casa que dá para dar uma apostada, tá? Média de gols como mandante do Atlético Goianiense 0,70, mas só poucos gols, 0,80, tá? Isso aqui tem tudo para ser um jogo de poucos gols. Olha só o Atlético Goianiense em casa. Faz apenas um gol, ó, e às vezes cede o SG. Da mesma forma aqui, ó, toma apenas um gol. Mas tá difícil segurar o SG, né? E já tomou 3 de Palmeiras, mas isso já faz muito tempo, certo? E o Cuiabá, por sua vez, melhorou muito fora de casa. Olha só, nos últimos 5 confrontos conseguiu segurar 3 SGs, né? E nos últimos 5 confrontos aqui, ó, cedeu 2 SGs, mas nos outros jogos fez mais de um gol. Então vale a pena aqui. Inclusive, eu acho que os dois goleiros, tá? Fiquei muito na dúvida se eu iria com o Walter, porque o Walter aqui, ó, é o goleiro jogando fora de casa com o melhor desempenho. O Atlético Goianiense que é complicado, não cede quase ponto, porque ataca pouco e às vezes faz gol, certo? Então os dois goleiros aqui para esse jogo aqui, ó, são interessantes, tá? Tanto o Fernando Miguel, que tá precisando de 5,10 para começar a valorizar e tem uma média em casa de 3,83. Eu prefiro o Fernando Miguel fora, tá? Vejam, ó, ele fez 4 pontos contra o São Paulo com 6 defesas, mesmo sofrendo 2 gols, tá? Agora em casa não, em casa ele não tem um desempenho tão bom assim. Eu prefiro o Walter, sinceramente. Por mais que o Cuiabá aí, ó, de vez em quando ceda bastante pontos aqui, ó, como foi contra o Boeck, contra o Daniel, mas é por causa do SG. Se tomar gol, já complica aqui, ó, negativou, né? Se tomar gol é complicado, tá? Vai dar uma negativada, né? Eu prefiro o Walter. Acho que deva ser, de repente, um pouco mais exigido e tá com um desempenho melhor fora de casa. Vamos dar uma olhadinha no Walter. Pô, tô com o negócio no óculos. Não vou fazer edição, não. Vamos lá. Precisa de 1,50. Olha só a média do Walter fora. 6,29 em 9 jogos. É um dos melhores goleiros com média fora de casa, tá? Negativo aqui, ó, no 1x1 contra o Bragantino, certo? Mas de maneira geral aqui, ó, pontua bem. Mesmo perdendo SG, costuma fazer algumas defesas. Vale a pena o Walter? Vale. Os dois vale a pena, mas eu prefiro um pouco mais o Walter, tá? Mesmo porque aqui, ó, o Atlético Goianiense cede um pouquinho mais de pontos, né, se caso venha a perder o SG, do que o próprio Cuiabá, né? O Cuiabá é um pouquinho mais perigoso. Mas são dois times que fora de casa até que não atacam tanto assim, certo? Volto a dizer, prefiro aqui, ó, jogando em casa, certo? Prefiro ainda o Daniel e o Richard, tá? Correndo um pouquinho por fora aqui, ó, o Cássio, né, e o Fernando Miguel, certo? É claro que o Maílson aqui, ó, pode dar certo pelo SG? Pode. Mas você esperar só SG é complicado. Mas tá com bom desempenho em casa também. Tem bons goleiros aí pra rodar, tá, gente? Vamos ver os goleiros aqui jogando em fora de casa. Além do Walter, ó. João Paulo vem pontuando muito fora de casa. Segundo goleiro que mais vem pontuando. Mas olha só, o Juventude em casa é complicado, tá? É complicado. Costuma tirar o SG de todo mundo que vai lá no Alfredo Jaconi. Olha só, tem uma média de 0,91. Parece ser baixa, né? Mas o Santos tá com uma média de 1,60. É uma média alta. O Santos agora segurou o SG na última rodada, mas vinha sofrendo alguns gols aí, ó. Mas de maneira geral, segurou 2 SGs nos últimos 5 jogos. O Juventude, que é chato, olha só, todo jogo faz gol, né? Inclusive o Ricardo Bueno tá muito bem, né? Vem fazendo muito gol aí, né? Tá num momento sensacional aí, né? Tá começando a encostar ele na artilharia do campeonato, Ricardo Bueno, né? Mas o João Paulo tá com um bom desempenho fora de casa. O Juventude, que é um time que não cede muito, né? A mesma coisa aqui, ó, o Sport. O Sport cede demais, é o time que mais cede, só que Fortaleza, né, não conquista quase nada, mas é outro goleiro que de repente pode dar certo. Pode dar certo, porque por causa dessas questões aí ofensivas do Sport de não fazer gols, né? 5 jogos já dentro de casa sem fazer gol é muita coisa. Precisa de 3,30 para começar a valorizar, tem uma média fora de 4,21 em 7 jogos. E realmente fora de casa aqui, ó, até que vai bem. Tomou 3 aqui do Ceará, mas eu não vejo o Sport fazendo 3, né, no Fortaleza, sinceramente, tá?
E o Sport aqui, ó, tá cedendo ponto demais, ó. Porque, ó, não faz gol aqui, ó. Última vez que fez gol aqui, ó, foi contra o Muriel. Daí o Muriel deu uma negativada. De maneira geral, cede pontos e algumas defesas. Porque não ataca muito aqui contra o que ele atacou bastante, tá? Ele fez 12 pontos. Mas de maneira geral, o Sport tem muita dificuldade de atacar, né? E as jogadas ofensivas, né? Mas vale a pena o nosso querido... Eu esqueci até o nome do Alves aqui, o Felipe Alves. Vale a pena. O problema é o Fortaleza que tá tomando muito gol aí fora de casa. Inclusive, se a gente verificar aqui, ó. Eu deixei preparado para vocês aqui, ó. Piores defesas visitantes. Fortaleza é a pior defesa visitante. Mas tem o pior ataque. Olha só que loucura, né? Então, os cruzamentos scout não estão fechando muito nessa rodada, né? São coisas antagônicas, né? O Sport que não tá fazendo gol em casa. Nos últimos 5 jogos não fez gol. Mas vai enfrentar a defesa do Fortaleza, que é o time que mais vem tomando gol fora de casa. Olha só que loucura, né? Então, não tá fechando muito assim, né? Por exemplo, defensivamente, o que mais fecha aqui, ó. Ao meu ver, por exemplo, né? De repente é o Internacional aqui, ó. Internacional. Piores defesas visitantes. Qual é a segunda? O Bahia. Qual é um dos melhores ataques mandantes? O Inter. Então, do meio pra frente, o Inter pra essa rodada, vale a pena, meu ver. Né? Então, é assim que eu tento fazer o... Opa, voltei pro lugar errado. É assim que eu tento fazer o cruzamento scout, né? Pra dar uma noção exata pra vocês, ó. Palmeiras vem pontuando bem, ó. Mas o Corinthians faz gol todo jogo, como a gente viu, né? Mas são dois goleiros que, por ser um clássico, de repente, tem uma chance considerável. Eu, sinceramente, eu prefiro ficar com o equilíbrio aqui, ó. Como o Daniel, né? E o Richard, né? Tem um equilíbrio maior, porque os times vêm conquistando pontos com os goleiros e o adversário vem cedendo pontos, né? Mas não dá pra dizer aqui, ó, que pela quantidade de pontos cedidas, Felipe Alves não é uma ruim, não. Vamos dar uma olhadinha até em defesas. Ó, aqui Felipe Alves de defesa já fica um pouco mais equilibrado. Quem é que cede mais defesa aí jogando em casa, que finaliza muito? O Atlético Paranaense. E o Grêmio não cede não conquista tanta defesa, porque se defende bem fora de casa, certo? Mas é um goleiro que de repente pode dar certo? Pode. O Atlético Paranaense, que por sua vez, que é um time perigoso de casa, tem uma média de 1.27, ó, é o quinto melhor mandante, né? Não estava tão bem, mas melhorou. Olha, eu tô com uma coisa no olho aqui que tá me incomodando. Vê se melhorou. Melhorou um pouquinho, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no Grêmio. Olha o que eu falei pra vocês do game aqui, ó, 1-0, né? 1-0 aqui, ó. Né? E tem outro além desses 5 jogos, que a gente só mostra os últimos 5 aqui, né? Que também ganhou de 1-0. Então o Grêmio é um time que nos últimos jogos aí, ó, vem conseguindo se defender bem. Nos últimos 5 jogos conseguiu conquistar 3 SGs, certo? E é um time chatinho, que vem fazendo alguns golzinhos, mas cede alguns SGs também, certo? A questão aqui, ó, é o Atlético Paranaense, que defensivamente em casa só não tomou gol do Sport, mas o Sport não é parâmetro pra ninguém, né? E não conseguiu fazer gol, porque o Sport não faz gol, mas se defende bem. Vejam como o jogo do Fortaleza, de repente, o Sport pode dar um 0-0 novamente, né? Mas faz gol dentro de casa aqui, ó. Só não fez contra duas boas defesas, o Corinthians e o Sport, que são duas defesas boas jogando fora de casa, né? Mas vira e volta toma alguns golzinhos aí, né? Então pode ser que dê certo aqui que eu não sei se vai ser o Gabriel Chapecó, né? Que ele levou uma trombada lá no jogo, né? Tem que ver como é que vai estar o rapaz, né? Ou se vai ser o Breno. De qualquer maneira, tá aqui o Chapecó por enquanto. De qualquer maneira, os goleiros do Grêmio tecnicamente são bons, tá? Ó, tem uma média fora de 3.85 jogos, precisa de 6.20, certo? Tem um cara aqui fora de casa aqui, um goleiro que ainda não negativou, que mesmo perdendo SG ainda consegue fazer defesas, né? O Atlético Paranaense, por sua vez aí, ó, é um time que cede alguns pontos aqui, ó. Tá? Esse goleiro aqui, ó, o Lucas Peri, negativou com cartão amarelo porque ele tomou cartão no banco. De maneira geral, o Atlético ataca, e time que ataca cede ponto para o goleiro adversário sem pensar muito em SG, é claro, né? Mas ataca bastante, cede defesas, né? Quem é outro time que cede bastante defesa aí jogando em casa? São Paulo cede uma quantidade considerada, mas o Atlético se defende bem até e não conquista tanto defesas, né? Aqui já, de repente, o Diego Alves pode valer a pena, tá? Faz uma quantidade razoável de defesas, né? E o América é o segundo time aí, ó, que mais cede defesas para goleiro adversário, né? Quem quiser ir com o Diego Alves. Ah, mané, mas o Flamengo toma gol todo jogo. Em casa toma, é verdade. Mas fora aqui, ó, é uma das melhores defesas, tá? Melhores... Onde é que tá? Defesas visitantes. Melhores defesas visitantes. Aqui, ó. Palmeiras toma pouco gol. Grêmio toma pouco gol. Cuiabá toma pouco gol. Flamengo tá aqui, ó. Né? Toma pouco gol, tá? Então o Flamengo realmente... Só que ele vai enfrentar um ataque que às vezes dentro de casa, né? É um time que é bem incisivo. Mas vale a pena? Vale. Tá com uma média de 3.79. Precisa de 8.80. Né? E realmente, ó, fora de casa não negativou o Diego Alves ainda. Certo? E o América, por ser um time que ataca bastante, ó, não negativa goleiro adversário, né? Quando vai visitar o América no Independência. Vale a pena? Vale a pena. Outros goleiros que vêm conquistando muita defesa jogando em casa aqui, ó. Olha o Fernando Miguel como é uma boa. Olha o Cássio como é uma boa. Por mais que o Palmeiras e o Bragantino não cedam tantas defesas, né? Aqui o Volpe deve ser bombardeado, porque o Galo produz bastante fora de casa, né? Apesar de São Paulo ter melhorado um pouco defensivamente, o Volpe ainda deixa a desejar, certo? Olha aqui o cruzamento scout, como é bom de novo pro Richard aqui, ó. Né? Faz uma quantidade considerável de defesas. Lembra que eu falei que ele faz mais defesas que o Daniel, por isso que tem uma
uma constância melhor, né? O Daniel é mais atrelado ao SG, né? Mas o Bahia finaliza mais que a Chapecoense, né? E quem é que finaliza muito aí jogando fora de casa? Fortaleza, né? Cede muita defesa para goleiro aqui, ó. Certo? Só que o Maílson não faz muito, porque é um bom sistema defensivo, né? Então, assim, ó, do ponto de vista para goleiros para essa rodada, tá bom. Vamos dar uma olhadinha em saldo de gol, depois eu vou ver as finalizações. Olha só, o América conquistou 3 SGs, mas quando você olha isso aqui, ó, não dá para escalar muito defensor do outro lado. Preste atenção. São Paulo conquistou só um SG nos últimos 5 jogos em casa. A América conquistou 3. Vem se defendendo bem em casa. Mas vai enfrentar um time que não cede SG, que é o Flamengo. Se tem 2 times aqui, ó, que não cedem SG jogando fora de casa, é o Galo e o Flamengo. Fazem gol todo jogo fora de casa, certo? E quem é que tá cedendo muito SG aí jogando fora de casa? Bahia. Vai fazer gols. E o Inter vem conquistando. Olha como o cruzamento de scouts aqui, ó. Para SG principalmente, né? Mas pro sistema defensivo todo de maneira geral, né? O Internacional e o Ceará, ó. Contra o Bahia e contra a Chape. A Chape já não cede tanto, né? Mas o Bahia cede uma quantidade considerável e os dois conquistam 2, ó. Ó, o Sport já conquista, mas o Fortaleza não cede quase nada. Vamos lá pro outro lado. Em casa, quem é que vem cedendo? E o Sport, ó. Nos últimos 5 jogos não fez gols. Mas o Fortaleza não conquista SG. Esse que tá complicado. Se o Fortaleza tivesse conquistado pelo menos 1, 2 SGs aqui fora de casa nos últimos jogos, não viesse sofrendo tantos gols, pô, dava até para triplicar a defesa do Fortaleza atrás. Mas eu tô um pouco cabreiro. De qualquer maneira, ainda vale a pena, tá? Ainda vale a pena. Olha como o Cuiabá se defende bem fora de casa. Nos últimos 5 jogos conseguiu 3 SGs fora de casa. E o Atlético Goianiense cede. É outra defesa fora de casa aqui, ó, que de repente dá para dar uma apostada. Deixa eu dar uma olhadinha em finalização definida, que dá ponto para goleiro, né? Vamos lá, finalização definida, vamos bolar todos, né? Olha só, quem é que conquista a finalização defendida? Ou seja, quem finaliza muito em casa, certo? O América finaliza, São Paulo finaliza, né? O próprio Ceará, o Sport até que tá finalizando, mas quem finaliza muito? Ó, o Atlético Paranaense. Time que mais chuta gol, né? E finaliza, né? Finalizações defendidas, né? E toda vez que que é conquistado finalização definida, que a finalização defendida é pontuação para jogador de linha, não é para goleiro. Mas se ele finaliza muito, é porque vai dar defesa pro goleiro adversário, certo? Vocês entenderam o meu raciocínio, né? Teve gente que me contestou nos comentários aqui do YouTube, né? No outro vídeo, eu falei, não, cara, eu tô certo. Finalizações defendidas conquistadas quer dizer que o time chuta muito a gol e vai ceder defesa pro goleiro adversário, tá? Então, realmente aqui, ó, Chapecó ou o Brenner, se for jogar, vale a pena, mas o Grêmio se defende bem e não deixa finalizar muito. Nós temos times que deixam finalizar, que cedem finalizações defendidas pros adversários. Olha só o Walter como vale a pena, porque o Cuiabá deixa chutar, né? Vale a pena. Olha o Corinthians, como vai ser exigido o Cássio, porque o Corinthians está deixando finalizar, certo? Ó, o Ceará também deixa finalizar e a Chape vem finalizando, né? O Bahia também finaliza bem fora de casa. Ó o Fortaleza, né? O Fortaleza finaliza muito, tá? Não, realmente aqui, ó, pra mim os goleiros pra essa rodada realmente aqui, ó, são os goleiros do Internacional, tá? E do Ceará, certo? O Richard e o Danilo, certo? Cássio correndo um pouquinho aí por fora, tá? Que é um goleiro que vai ser exigido, que de repente pode sair com o SG, goleiro do Grêmio, né? Se for o Chapecó ou o Brenner, né? E o Fortaleza aqui, ó, vale a pena sim pelo histórico aqui, ó, de poucos gols feitos, né? Pelo Sport, né? Mas o Fortaleza é um time que ataca, então de repente até o Maílson pode valer a pena sim. Então temos alguns bons goleiros para rodada? Temos alguns bons goleiros para rodada, inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, na média básica dos goleiros. Goleiro com média básica, ó, o Cássio como tá bem, ó o Daniel, ó o Maílson, todos os goleiros que eu falei aqui, ó o Walter, ó o Chapecó. Só não falei do Cleiton, que vai enfrentar o que? O Fluminense, um time perigoso. Mas o Cleiton tem uma média fora de 4.28 em 9 jogos. Né? Negativou no último, mas vinha bem até então, certo? O Fluminense, que é um time perigoso aqui, ó. Prestem atenção, depois que o Fluminense largou a Libertadores e focou no Brasileiro, o Fluminense tá um time muito perigoso, vem vencendo, empatando seus jogos, fazendo gol todo jogo, tá? E não cede ponto para goleiro. Por isso que eu não indiquei o Cleiton, tá? Mas os demais aqui todos foram indicados. Então temos alguns bons goleiros aí para rodada. Temos sim. Fiquei bem na dúvida, tá? Fiquei bem na dúvida do meu goleiro, certo? Fiquei na dúvida entre o Richard, tá? Do Ceará, o Walter do Cuiabá, tá? E o próprio Diego Alves, tá? O próprio Diego Alves. Por quê? Porque o Flamengo é uma das melhores defesas jogando fora de casa. E o América finaliza, tá aqui, ó. Finalizações defendidas, né? Finalizações defendidas. O América até que cede alguns pontinhos aí pra goleiros aí. O Flamengo vem conquistando. Olha só, o América em casa cede pontos sim, tá? E o Flamengo aqui, ó, como eu mostrei, vou mostrar de novo, que eu acho que é importante, porque aqui tá bem filtrado aqui, ó. Uma das melhores defesas, um dos times que menos sofreram gols aqui, ó. Né? Fora de casa é o do Flamengo. Então fiquei bem na dúvida, tá? Bem na dúvida mesmo. Aqui o Walter como realmente é uma boa, tá? Como realmente é uma boa. Ó, e até mesmo, tá? E até mesmo o próprio Felipe Alves.
tá? Fiquei bem na dúvida aqui, porque o Sport 5 jogos em casa sem fazer gol é complicado, mas o Felipe Alves não vem com um desempenho tão bom assim, né? O Diego Alves já fora de casa conquista alguns pontos, né? Conquista alguns pontos. E o Walter é o melhor goleiro em termos de desempenho fora de casa, mas o Atlético Goianiense é um time perigoso. Richard também em casa pontua muito bem, tá? Então eu fiquei assim, ó, bem, mas bem na dúvida mesmo, certo? Tô muito disposto aí com o Diego Alves, mas ele tá um pouco valorizado, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, quanto tá precisando para valorizar, que isso aqui vai me ajudar um pouquinho lá na frente, né? Daniel tá valorizado também. Ó, o Walter já tá desvalorizado, tem um bom desempenho. Richard tá valorizado, né? Ó, o Marcos Felipe tá desvalorizado, vale a pena. O Diego Alves também tá valorizado. Não, botar goleiro valorizado é complicado. Felipe Alves razoável, né? Eu acho que eu vou com o Walter mesmo, tá? Vou dar uma arriscadinha no Walter. Queria ir muito com o Diego, tá? Fiquei bem na dúvida, Felipe Alves também, mas estou indo por enquanto com o Walter. Isso é apenas um esboço. Lá sábado talvez eu faça algumas mudanças, né? Apesar que eu não gosto de mudar muito o esboço do time. Certo? Vamos dar uma olhadinha agora em zagueiros. Pontuação média conquistada e cedida por zagueiros. Ó, o América vem conquistando muito ponto com os zagueiros em casa, mas o Flamengo não cede ponto nenhum. E SG todo jogo fora de casa, né? É um time que não cede SG. Olha o cruzamento scout. Disparado os melhores defensores, zagueiros para a rodada é do Internacional. O Inter vem conquistando pontos e o Bahia vem cedendo pontos, né? Então dois zagueiros aqui que valem a pena para a rodada, estão um pouco valorizados porque o Inter não sofreu gols, né, na última rodada do Fortaleza, né? É o Bruno Mendes e o Cuesta, tá? Inclusive o Bruno Mendes é um dos zagueiros aqui, ó, com melhor regularidade nos últimos jogos aí no Cartola. 4.20 para começar a valorizar, tem uma média em casa de 4.25 jogos, certo? Olha só, não negativou ainda, certo? Aqui tomou amarelo, né? Senão fazia 5.1, certo? Eu prefiro sinceramente ele fora de casa, mas não dá para dizer que não vale a pena, porque o Bahia realmente tá cedendo. Olha só a quantidade de pontos. Só que o Paulão que tomou amarelo aqui negativou, de maneira geral, cede muito, mas muito ponto aí, né, para zagueiro adversário. E o Cuesta, depois da chegada do Bruno Mendes aí, melhorou bastante. Tem uma média de 3.78 em 8 jogos. Em casa, precisa de 9.10 para começar a valorizar. Olha só o Cuesta, ó, tá danadinho, ó. Deu 2 assistências aqui em casa, tá desarmando bastante. Quando ele chega ali pela lateral ali, né, geralmente pelo lado esquerdo ali cruzando, ele gosta de meter mais bolinha na área, tá? Mas com certeza estão entre as melhores opções para rodar aí os zagueiros do Internacional, tá? Do América é complicado, porque vai jogar contra o Flamengo, mas se caso conseguir manter o SG, que eu acho difícil, que o Flamengo não cede SG fora de casa, tá? Pelo menos nos últimos jogos não vem cedendo. Tem um zagueiro aqui que todo mundo sabe que ele joga avançado, que é o Lucas Cal. Precisa de 3.10 para começar a valorizar. Tá jogando como volante, tem média em casa de 10.97 em 3 jogos, certo? E olha só, vem participando ativamente, Cal, fazendo gol e dando assistência, porque tem o bônus do SG atrás e pode chegar na frente, certo? Já não foi tão bem assim contra o Corinthians. E o Flamengo, de maneira geral, olha só, é de pouquíssimos pontos, negativa muito, mas muito aqui, ó. O que mais cedeu foi 3.4. Por quê? Porque o Flamengo não cede desse jeito. Então é meio complicado, assim. Se fosse outro adversário, seria uma excelente opção. Mas quem quiser dar uma escada, certo? Ceará também vem conquistando até que uma quantidade considerável, assim como o Sport, que consegue manter SG, né? Fortaleza não cede quase nada, a Chape já cede um pouquinho, tá? Quem quiser dar uma arriscada em algum zagueiro aí do Ceará, de repente aqui, ó, o Luiz Otávio até que vale a pena, tá? Onde é que tá o nosso querido Vozão? O Luiz Otávio vem com muita regularidade aqui, ó, 5.93 em 3 jogos em casa, precisa de 7.40 para começar a valorizar, e olha só, vem pontuando muito bem, e quando perde SG, ó, até que vem desarmando aqui, ó, uma finalização defendida, um desarme. A Chape, por sua vez, tende a ceder pontos, né, negativa pouquíssimos zagueiros, né, inclusive cede mais pontos, né, do que o Flamengo, bem mais. O Gabriel Lacerda tá com 5.02 em 6 jogos, precisa de 3.40 para começar a valorizar. Olha o Gabriel Lacerda, só foi mal aqui, ó, contra o São Paulo, certo? Nos demais jogos aqui, ó, costuma pontuar muito bem, tá? Costuma pontuar muito bem. É um cara que tem realmente, chega bem na bola aérea, tá? É um zagueiro que me agrada bastante quanto ele tá prestando, 3.40, baratinho, tá? Baratinho. Vale muito a pena, né? E a Chape cede alguns pontos aí, tá? Tá valendo bastante a pena o sistema defensivo. Aliás, jogando em casa aqui, ó, como eu falei, vou repetir de novo, sistemas defensivos para mim que valem a pena jogando em casa, Ceará e Internacional, tá? E o Sport correndo um pouquinho por fora, mas o Fortaleza costuma fazer gols fora de casa, tá? O Inter conseguiu segurar ali, mas o Fortaleza perdeu alguns gols, inclusive nos primeiros minutos ali, uns 2 gols bem feitos, certo? Pontuação média conquistadas cedidas por times que vão jogar em casa. Olha o Sport, claro, cede em média 6.32, por quê? Porque não tá conseguindo fazer gol, certo? Só que o Fortaleza vem tomando gol. O Fortaleza seria a melhor defesa para se escalar jogando fora de casa contra um Sport que não faz gol. O problema é que o Fortaleza tá tomando muito gol, o que tá me deixando bem, mas bem preocupado mesmo, tá? Olha só, e quem vem conquistando pontos aí com seus zagueiros fora de casa? Palmeiras,
vem se defendendo bem. O Palmeiras é um dos times que mais conseguiu segurar SG aí. Conseguiu segurar 4 SG nos últimos 5 jogos fora de casa, tá? Mas vai enfrentar um Corinthians que não cede SG, faz gol todo jogo dentro de casa. São Paulo também vem melhorando ofensivamente, né? O Galatasaray que se defende bem fora de casa, mas vem tomando uns golzinhos, tá? Vem tomando uns golzinhos aqui, ó. Não sei se eu cheguei a mostrar aqui, ó. São Paulo e Galo, ó. O Galo tem uma média de 0,73 gols sofridos, né? Mas o Galo vem tomando uns golzinhos aí, ó. Nos últimos jogos fora de casa aqui, ó. Só conseguiu segurar o SG contra o Fortaleza. Nos demais jogos vinha tomando uns golzinhos aí, né? Dá pra dar uma arriscada? Dá, porque o ataque de São Paulo não é tão efetivo assim, ó. Nos últimos 5 jogos, ele deu 3 SGs, né? Só que com a chegada ali do Caleri, né? O Rigoni numa fase boa, Luciano voltou. É um ataque perigoso do São Paulo. Mas o Galo tem um dos melhores sistemas defensivos. Quem quiser dar uma arriscada, eu prefiro, né? Por exemplo, jogando fora de casa com todos os riscos, né? O sistema defensivo do Fortaleza contra o Sport, né? E até mesmo do Flamengo, tá? Que conquista alguns SGs. Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui em desarmes para zagueiro. Olha como Fortaleza conquista desarmes jogando fora de casa e o Sport cede, tá? Assim como o Corinthians também cede, ó. Sem pensar muito em SG, quem quiser algum zagueiro do Palmeiras aí, ó. De repente vale a pena. O Palmeiras vem segurando SG, mas o Corinthians não cede SG dentro da Neoquímica Arena. Mas, quem quiser dar uma escada, olha como o Santos vem desarmando bem. Mas o Juventude não cede tanto, né? Tá bem puxadinho, ó. Ó, o Grêmio cede uma quantidade de desarmes considerável. Aqui em termos de desarmes aqui, ó, o que mais se destaca realmente são os zagueiros do Sport, tá? O Sport vem desarmando e Fortaleza vem cedendo desarmes, tá? Vem cedendo desarmes, é o que mais se destaca mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, nos zagueiros do Sport, né? Pra ver como é que estão a pontuação deles em casa. Devem estar pontuando razoavelmente bem até, porque vem segurando alguns SGs, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. O Chico tava jogando de lateral, agora voltou a jogar de zagueiro, acredito eu. Tem uma média de 3,73 em 3 jogos, né? Ela tava bem quando tava na lateral. Depois que caiu para zagueiro, já não pontuou mais, né? Pontuou baixo. O Sabino já tem mais regularidade, acredito eu. 4,11 em 9 jogos. Precisa de 1,90 para começar a valorizar. É um cara de maior regularidade. Se tivesse que apostar em alguém nesse sistema defensivo, né? Do Sport seria o Maílson e o Sabino, né? Ao meu ver, certo? Então temos alguns bons zagueiros. Temos de maneira geral alguns bons zagueiros. Vamos botar todos aqui. Falando já do Lucas Cascal, tem que falar aqui, ó. O Galo não cede SG. Nos últimos 5 jogos fez gol todo jogo fora de casa. Mas o Arboleda tem que dar o braço a torcer aqui e tá pontuando bem, ó. 4,73 em 3 jogos. Precisa de 6,10. E realmente aqui, ó, mesmo perdendo SG, ele vem pontuando bem, tá? O Arboleda vive um bom momento. 2 times que tem chance enorme de perder SG. Se tivesse que apostar num zagueiro que assim, ó, eu tenho certeza que vai perder o SG, mas que vai ter chance de pontuar, é o Arboleda, tá? É o Arboleda. Ó, o Atlético que é complicado, olha só. Não cede ponto. Não cede ponto. O que não favorece o Arboleda, mas o momento dele é bom e eu tenho que mostrar. Certo? Velasco ainda é muito cedo para falar. Um jogo apenas. Bruno Mendes já falei. Júnior Alonso, fora de casa, volta, faz um golzinho de cabeça, né? O Nino também, prefiro ele fora de casa. Tem pontuações melhores fora de casa. Em casa vai enfrentar um time perigoso aqui. Mas quem quiser dar uma escada, eu acho que o Arão tá valendo a pena, tá? O Arão tem médias melhores fora, 4,89, jogando avançado. Certo, como um volante, vai que o Flamengo consegue segurar o SG fora de casa, que tem alguns SGs que o Flamengo segura fora de casa, né? Precisa de 6,20, tudo bem. E o Arão fora de casa, vira e volta aqui, ó. Quando consegue segurar o SG aqui, ó, estoura na pontuação, que ganha o bônus do SG, 5 pontos e mais os desarmes. Sempre vale a pena. Lateral que joga avançado, zagueiro que joga avançado, fora de posição, vale muito a pena. O América, por sua vez, é um time bem ofensivo, que dificilmente negativa zagueiro, tá? E quando cede o SG, os zagueiros adversários pontuam bem. Vejo o Arão como uma das melhores opções, juntamente com o sistema defensivo do Internacional ali, tá? Vale muito a pena. O Luiz Otávio tá bem em casa, o próprio Ceará está bem em casa, né? Então tem muito, assim, tem muito. O Gabriel Lacerda voltando agora, me agrada bastante. João Vitor, muita regularidade, mas vai pegar um time, um jogo complicado, né? Mas é um jogador de regularidade, ó. 2,69, 9 jogos em casa, precisa de 4,70, né? É um cara que dificilmente negativa, né? É um jogo um pouco mais tenso, defensores aqui às vezes é complicado, tem chance real de SG, mas pode rolar cartão. Deixa eu dar uma olhadinha em média básica aqui para zagueiro, para dar uma clareada pra gente, que a gente já viu aí. Ó, o Arboleda como tá bem, ó o Luiz Otávio, ó o Lucas Cal jogando avançado, certo? O Kahneman agora não sei se vai voltar, né? Vamos dar uma olhadinha no Kahneman, como é que tá? Ó, o Kahneman, esse ano ele tá ao contrário dos outros anos. Geralmente o Kahneman tem pontuações melhores fora do que em casa. Mas esse ano, especialmente, ele tá com pontuações melhores em casa. O que me deixa meio cabreiro de indicar ele. Sem contar que ele é um cara muito viril. Já tem um vermelho, 3 amarelos, né? Faz muita falta. Mas o Grêmio vem se defendendo bem fora de casa. Eu prefiro os zagueiros mais limpos um pouco nesse momento, tá? O Ricardo Silva também, ó, o João Vitor tá aqui, ó, né? Então temos alguns bons zagueiros aí pra rodada? Temos, mas vou repetir novamente. Acredito que essa rodada aí é mais para zagueiros, né? Do Internacional, realmente, né?
tem um jogo favorável. Zagueiro jogando fora de posição como o Arão também é uma boa, certo? O próprio Gabriel Lacerda, né? Porque o Ceará vem conquistando alguns SGs em casa, né? Vem se defendendo bem, certo? Ó, o Cuesta realmente vale a pena. Temos bons zagueiros para rodada, tá? Temos alguns bons zagueiros aí para rodada. Não tantos, mas os poucos que tem vale a pena. Nesse momento aqui, ó, olhando as estatísticas assim de pronto, bate pronto, né? Eu vou ficar por enquanto com o Bruno Mendes, tá? Que tá com muita regularidade, né? Traz uma certa confiança e tem uma chance considerável de SG, certo? E eu vou ficar com o Arão, tá? Que o Arão jogando fora de posição, se segurar o SG vai estourar. Se não fosse o Arão, minha outra opção, com certeza, era o Gabriel Lacerda. Onde é que ele tá? Gabriel Lacerda aqui, ó. Quando joga, geralmente pontua muito bem. É bom zagueiro pra cartola, tá? E com isso, puta merda, daí com isso eu não vou conseguir dobrar nem triplicar minha defesa. Vamos deixar assim, de repente eu troco o Walter. E meu lateral aqui já vou antecipar, tá? Vai ser o Heitor. Já vou antecipar, tá? Daí eu vou dobrar o Inter. Dobrar o Flamengo atrás, complica o Cuiabá, já dá pra dar uma dobrada. Vamos assim por enquanto, tá? Vamos assim por enquanto, vamos lá, laterais, deixamos já pra desarmes. Ó, laterais que vem desarmando muito em casa, Atlético Paranaense. E o Grêmio não cede tanto desarme assim, mas aqui tem uma coisa interessante, tá? Aqui tem uma coisa interessante porque tudo indica, tá? Que o Atlético Paranaense vai jogar com 3 zagueiros, certo? Tudo indica que ele vai jogar com 3 zagueiros. O que vai levar em consideração que os laterais do Atlético vão jogar avançados. E com isso eles costumam pontuar bem, tá? Mas assim tá com uma média de 1.93 em 8 jogos em casa, né? Oscila demais. As pontuações boas do Marcinho aqui, ó, no início do campeonato era quando o Furacão jogava com 3 zagueiros. Se jogar com 3 zagueiros contra o Grêmio, até que tá valendo a pena, tá? Até que tá valendo a pena. Abner tá com uma média de 1.91 em 7 jogos em casa, inclusive deu assistência no último, tá melhor do que o Marcinho. Se fosse para ficar com os dois, ficaria com o Abner, tá? Por mais que esteja um pouco mais valorizado, certo? E tirando aqui em termos de desarmes, o Atlético Paranaense, não vejo outros times se destacando tanto, a não ser o Atlético Goianiense aqui, ó, que conquistou uma quantidade considerável, tá? Então quem quiser dar uma arriscada aí, ó, ainda mais o Cleison voltando agora de suspensão, né? De repente vai conseguir pontuar bem aí os laterais. Deixa eu ver o Cleison pela esquerda, o Arnaldo, tá? O Arnaldo pode ser que tenha chance de desarmar, ó. Tem média de 2.36 em 5 jogos, precisa de 2 pontos para começar a valorizar. Prefiro o Arnaldo fora de casa, sinceramente. Mas em casa, quando ele consegue manter o SG, estoura na pontuação. Prefiro ficar realmente aí. O Nathanael, deixa eu ver o Nathanael em casa, 5.58 em 8 jogos, 2.10 para começar a valorizar. O Nathanael tá pontuando um pouquinho melhor, pelo menos com um pouco mais de regularidade. Certo? Tem que ver também se vai jogar avançado, porque vira e volta aí o Barroca usa desse expediente, de repente tá valendo a pena, tá? Em termos de desarmes, quem vai jogar em casa cede muito aí, ó, o Corinthians. O Corinthians é impressionante como cede desarme, ano após ano para lateral adversário, cede desarmes. Então quem quiser dar uma apostadinha aí, ó. Por que apostadinha? Porque o Corinthians não cede esse dia em casa. Mas o clássico, Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, nos últimos 5 confrontos tem sido de poucos gols, 1.8, tá? Quem quiser dar uma escada aí no Marcos Rocha aí, que é um cara para desarmes, aí, ó, tem média fora de 3.72 em 6 jogos, precisa de 4.60. Inclusive eu tava com ele no último jogo, né? Só que o português acabou tirando ele para colocar o Gabriel Menino, né? E agora vai acontecer muito isso, né? Os times que vão jogar agora no meio de semana Libertadores, Palmeiras, Galo, Flamengo, acho que vai ter muito isso aí no final de semana, porque depois vai ter o jogo de volta na semana que vem, né? Então tem que ficar muito ligado. Certo? Piquerez aí, ó, dos 12 é o mais ofensivo realmente, inclusive o Piquerez, de origem, jogador de origem, ele era meio de campo, meia esquerda, acabou caindo para lateral quando se profissionalizou, tem média fora de 7.60 em 2 jogos, precisa de 9 pontos para começar a valorizar, tá? E é um cara bem regular, dá para dar uma apostada aí pela quantidade de desarmes aí que o Palmeiras vem cedendo. Não são as minhas primeiras opções, vou ser bem sincero, tá? Ó o Flamengo como desarma, ó, o René aqui é uma boa, tá? René aqui não é de todo ruim não, tá? De repente pode sair até um SG. Fiquei até tentado em botar o René. O Isla é um cara mais ofensivo, ó. Tem média fora de 3.52 em 5 jogos. Procedimentos de 1.50 para começar a valorizar, né? Nos últimos 2 jogos não vem bem. Eu acho que a cabecinha dele tá meio em parafuso. Ele ficou sabendo que o Dani Alves de repente vai chegar aí. Eu acho que ele deu uma pirada, tá? E o René é um cara que sempre foi bom para cartola, para desarme. Principalmente fora de casa aqui, ó. 4.40 em 3 jogos. Precisa de 4 pontos para começar a valorizar, ó, olha só. Olha como desarmou aqui, ó, 2 desarmes, uma assistência, 2 desarmes, tá? Não tá desarmando tanto quanto há uns 2 anos atrás, né? Mas ainda é um cara de muito desarme, que tudo indica aí o Felipe Luiz tá sendo preparado pro jogo da semana que vem. Talvez nem jogue essa quarta agora, né? Então tem tudo aí pro René jogar ou de repente o Ramon. De maneira geral, até que, ó, cede alguns bons pontos aí, tá? O América. Vale a pena porque realmente vem desarmando bastante fora de casa os laterais do Flamengo. Assim como a Chape vem desarmando muito, tá? E o Ceará não cede tanto, mas a Chape vem desarmando bastante. Inclusive, se a gente botar aqui, gente, ó, é uma coisa impressionante, né?
Se a gente botar aqui, ó, por desarmes, a gente vai ver aqui, ó, que os laterais na parte de cima aqui, ó, o Matheus Ribeiro é o segundo lateral com maior número de desarmes na competição, só pede pro Fagner, tá? Pena que a Chape toma gol todo jogo, ó, tem uma média de 2.25 em 11 jogos fora, tem de 1.90 para começar a valorizar, olha só, é dificilmente negativa. Se ele tivesse alguns SGs a favor, pontuaria melhor, mas a verdade é que é um cara que desarma bastante, tá? A gente vê aí que o Wagner e o Aderlan são os jogadores que mais desarmam, né? Ó, o Fluminense seria até com uma quantidade considerável, quem quiser ir com o Aderlan de repente pode valer a pena, né? Ó, aqui, ó. Outros laterais que me chamam a atenção aqui, ó. Nino desarma demais. Juninho Capixaba desarma bastante, todo mundo sabe. Não dá pra mostrar o scout de todo mundo. Vou tentar no sábado, com uma live de 2 horas, mostrar um pouco mais. Certo? O Wanderson aqui vale a pena. O Wanderson tá jogando demais. Até fiquei muito na dúvida, tá? Fiquei muito na dúvida se eu iria com o Wanderson ou não, porque ele tá jogando muito. Certo? Tá com uma média de 5.87 em 7 jogos. Tá batendo escanteio, tá batendo falta. O Grêmio vem melhorando jogando fora de casa. 7.40 pra começar a valorizar. Olha só as pontuações dele, as últimas. Só 10, 9, 7, 4, 4. Só aqui fez 1.4, ó. Só aqui fez 1.4. Olha só de maneira geral. Olha só a regularidade do Wanderson, né? Já cresceu o meu olho aqui. O Atlético Paranaense em casa que tá bem ofensivo. Mas mesmo assim, ó. Cede alguns pontos. Negativou já faz algum tempo, tá? Laterais. Mas ultimamente até que vem cedendo uns pontinhos. Mas o Wanderson por si só tá com um desempenho sensacional. Não dá pra deixar de falar desse menino porque realmente tá jogando demais. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha em pontuação média aqui. Pontuação média conquistada. Ó, a América como vem conquistando. Inclusive o Marlon que eu indiquei na última rodada fez gol contra o Corinthians, né? Mas o Flamengo não cede quase nada. Aqui já fica bom, ó. Aqui já fica bom. Depois do Palmeiras, quem é que mais cede pontos para laterais? O Bahia, né? Então aqui, ó, jogando em casa aqui, ó, sem pensar muito em SG, Fagner, uma das melhores opções. E o Heitor também me agrada bastante, tá? O Heitor me agrada bastante. Onde é que tá o Heitor aqui? O Heitor, toda vez que foi chamado, sempre pontuou bem. Tem uma média de 4.75 em 6 jogos em casa. Precisa de 4.90 para começar a valorizar, né? É um cara de muita regularidade aqui, ó. Muita regularidade. Só foi maior que na 16ª, mas de maneira geral, pontua sim bem em casa. Certo? Ainda mais porque ele sabe que tem que entrar e fazer o dele, porque tá difícil ali com o Saravia ali, né? Do jeito que anda jogando. Mas o Bahia é o time que mais cede ponto. Olha só negativou o Wendel mesmo. De maneira geral, cede muito ponto, principalmente para lateral direito. Tá? Vale a pena? Vale muito a pena. Outro lateral aí que vale a pena para a rodada é o Fagner. A gente viu que é o lateral com mais desarma. Um dos laterais com melhor média básica, 2.48. Se não for o melhor. Tem média em casa de 3.07. Sinceramente, pela quantidade de gols que vem sofrendo o Corinthians em casa, eu preferi ele jogando fora. E fora o Corinthians sofre menos gols. Mas não dá para dizer que é um cara de muita regularidade. Olha aqui, ó. Por que as pontuações dele estão assim, ó? 2, 1, 2. Porque toma gol todo jogo aqui, ó. Quando consegue manter SG, vai te entregar 6, 7, 8 pontos facilmente. Inclusive, tirando em média básica. Quer ver como ele é lateral com melhor média básica disponível para rodada? Olhadinha. Ó, o Marlon apareceu aqui, ó. Viu? O Marlon como tá jogando muito esse menino. É outro lateral muito bom, tá? O Wagner é o terceiro, ó. O Zanello também tem muita regularidade. Então, assim, ó. Eu até pensei em um 3-4-3. Mas tem tanto lateral para rodada que eu fiquei até meio zonzo. Ó, tem uma média de 5.92 em 4 jogos em casa. Ó, e é outro lateral muito bom para cartola. Olha só. Desarma, finaliza. Então tem muito lateral bom assim, ó. E o pior que os melhores laterais para rodada, tá? São os laterais que não dá para pensar tanto assim em SG, né? Tirando o Heitor, né? Tirando o Heitor. Porque se a gente olhar aqui, ó. O Marlon tem chance de perder SG. O Aderlan tem chance de perder SG. O Natanael tem chance de perder SG, sim. Tá? Porque o Cuiabá vem fazendo gols fora de casa. Ó, o Danilo Barcelos melhorou bastante, tá, gente? Tá batendo escanteio, tá chegando bem na frente, tá? O Danilo Barcelos melhorou bastante, ó, tá com uma média em casa de 2 pontos, fora 5.60. Olha só como ele tá fora de casa. E em casa também, tá? É um cara de certa regularidade, ó, porque vem tomando gol aí, ó, e vem pontuando. O problema dele é a cabecinha dele, vira e volta, toma muito amarelo, né? Toma muito cartão, mas o Heitor é uma das melhores opções com toda certeza. Wagner vale a pena mesmo CSG. Isla ofensivo, Flamengo faz muito gol. Então assim, ó, tem muito lateral. Busanello, muita regularidade, tá? E é o cara da bola parada na Chapecoense, ó. 5.20 em 7 jogos fora de casa, precisa de 3.40. E às vezes o Ceará seria um SG, olha só como pontua bem, ó. Esse sim, o Busanello aqui, ó, se tivesse num time lá de ponta de tabela, Flamengo, Galo, Palmeiras, ele seria um dos melhores laterais do Cartola, tá? Porque ele produz scout. Certo? Ele produz scout. E o Ceará ultimamente aí, ó, até que 7 pontos, ó. Dificilmente negativa lateral, tá? Então, olha a quantidade. Eu podia ficar falando 1 hora aqui de lateral, tá? Mas nesse momento aqui, ó, eu tô seriamente disposto aqui, de repente, aí com o João Lucas, tá? Que ele não tá aparecendo aqui, mas é outro lateral, tá? Muito bom pra cartola. Olha aqui o João Lucas, quer ver? Ó, o Aran tá em dúvida, tá? O João Lucas tá aqui, ó. Ó, o João Lucas fora de casa, 4.77 em 9 jogos. Precisa de 1.10 pra começar a valorizar.
Negativou aqui na 20ª, negativou quando tomou o cartão amarelo. Mas de maneira geral é outro jogador que pontua muito bem mesmo perdendo SG, tá? Potencial enorme, tá? O Atlético Goianiense, por sua vez aí, ó, dificilmente negativa lateral ao adversário, tá? Então eu tô bem propenso aí com o João Lucas, né? Mesmo ele estando em dúvida, porque tudo indica que ele volta como titular agora, tá? Tudo indica que ele volta como titular. Então tá, assim, ó, o Heitor, a zaga do Internacional tô convicto, tá? O Arão também tô querendo muito ir com ele, né? Por causa da chance de SG mínima, mas existe uma chancinha. O Flamengo toma um pouco gol fora de casa. E por causa dos desarmes, ele tá ali próximo do gol. Vai que ele dá o último passo com o gol, né? E manter o SG, estoura na pontuação. Tá? Volta e vem um desempenho muito bom. E como eu gosto de triplicar, né? Teria que ir com o João Lucas ali. Teria que ir com o João Lucas, porque talvez o René, né? Mas não sei ainda quem vai jogar, né? Mas tem muito lá. O Wanderson, pô, o Wanderson tá jogando demais. Demais mesmo CSG. Se o Grêmio conseguir manter o SG, ele vai estourar. O Atlético Paranaense é que vem. Mas o Grêmio tá se defendendo bem, mas o Atlético Paranaense faz gol em casa. Esse que é o problema, um dos melhores ataques jogando em casa, tá? Tô bem na dúvida por enquanto, tá? Não tô convicto. Se fosse para escolher porque eu quero é dobrar. Eu gosto de dobrar defesas ou até mesmo triplicar em última hipótese, porque você torce por menos SG. E SG é 5 pontos, né? Só que botar do Flamengo aqui seria um pouco mais arriscado, né? Mas eu tô quase botando de repente o René aqui, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui no René, como é que ele tá. Que o René não é jogador ruim pra cartola não, tá? René produz scout, tá? Toda vez que ele é chamado, que ele sai de titular aí, ó, 6, 7 pontos, porque ele desarma bem, né? Tem 12 desarmes em 7 jogos. O último jogo fez 4.20 perdendo o SG, né? É um bom lateral pra cartola, tá? O René. Só tem que ver se ele vai jogar ele ou o Ramon, né? Ou o João Lucas, né? Bom, tô bem na dúvida. Quanto é que tá aqui o René aqui? Rapidinho, pessoal. O René tá precisando de quanto? Ele tá precisando de 4 pra começar a valorizar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no João Lucas aqui. João Lucas, 1.10. Nem um pouco menos, né? Rapaz, a dúvida é uma coisa cruel. O Anderson aqui tá muito atrativo, cara. Tá jogando demais, demais. Ah, demais. E realmente o Atlético aqui, ó, não cede tanto ponto pra lateral. Esse que é o problema. Esse que é o problema. O que tá me fazendo aqui ir pra outros laterais. Palmeiras muito bem. América bem. Pô, do Internacional vale a pena. Tô quase indo com algum lateral do Ceará, quem sabe, né? Eita, dúvida cruel. Mas aqui até que não tá com pontuação média. Deixa eu ver desarmes. Desarmes até que cede uma quantidade considerável. Se for pra desarme realmente, o René ali vale muito a pena, né? Cara, eu vou fazer o seguinte. Por enquanto eu vou seguir a minha intuição aqui, tá? Eu acho que o Flamengo depois dessa derrota aí vai ter que dar uma queria ir com o João Lucas, mas eu vou com o René por enquanto, tá? Vou com o René por enquanto aqui, certo? Por enquanto eu vou com o René. Vamos pro nosso meio de campo, porque esse vídeo pelo visto tá ficando longo demais. Mas é assim, minha gente, vendo estatística não tem como fugir não, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Meia, já deixar de desarmes. Meio campo pra desarme pra essa rodada, Ceará, tá? E a Chape até que cede uma quantidade considerável. Aliás, o meio de campo do Ceará é muito forte. Decepcionou, mas de repente vai ter chance de se redimir. É o Sobral. Tem uma média de 4.19 em 9 jogos em casa. Precisa de 1.40 para começar a valorizar. Foi mal na última, mas vinha numa sequência de 3 jogos aqui, ó. 3, 6, 8 desarmes, desarmando bastante, tá? Desarmando bastante. A Chape, por sua vez aí, ó. É um time que dificilmente negativa meia, tá? Cede alguns bons pontos. Ó, o Alisson avançado. João Paulo avançado. Opa! Acho que o Vina vai estar no meu time, hein? Ainda mais que eu vi negócio de penalidade aí. De repente vai rolar penalidade nesse jogo, certo? Quem cede muito desarme jogando fora de casa aqui, ó. O Atlético e o Fortaleza, né? Mas o Sport não tem um cara pra desarmes, né? Aqui, ó. O Cuiabá também cede bastante, né? Jogando em casa aqui, ó. Quem cede mais é o América. Por isso, olha só. Meias desarmes. Por isso que eu botei o Arão. Uma chance considerável, tá? De SG. E ele desarma ali no meio. De repente pode dar muito certo. O Bahia vem desarmando muito aqui, ó. Mas a gente não cede quase nada. Mas aqui tem um Mugni. De repente pode dar certo. E o Fortaleza aqui, ó. Antes do Bahia é o time que mais cede. E aqui cede uma quantidade considerável de desarmes aí.
né, o Sport. De repente o Ederson pode ser uma boa, tá? O Vina aqui eu vou mostrar porque eu vou escalar ele, tá? Vou escalar porque eu já vi o card de penalidade, eu já analisei o card de penalidade, quem vai apitar o jogo é um árbitro que costuma dar pênalti, tá? O Vinícius vem melhorando um pouquinho, tá com uma média de 2.51, precisa de 4.90, é verdade, mas nos últimos 2 jogos em casa vem melhorando sim, aqui fez gol 11.12, aqui não fez gol aqui, ó, desarmou 5 bolas, 4.6, né, e a gente viu que cede ali, vai ser a minha aposta da rodada, tá? Vinícius, o Vina vai ser minha aposta para a rodada. Já tô até avisando, certo? Quer ir com um pouquinho mais de garantia, certo? De repente com o Ederson aí, né? A gente viu ali que o Sport cede desarme, né? E o Ederson faz desarme, o Fortaleza faz desarme, o meio campo muito forte, ó, 6.20, 5.30 para começar a valorizar. E olha só, fora de casa, ó, ele vai te entregar 2, 3, 4 pontos de certeza. Passa disso dependendo do jogo, tá? Com chance ainda de gol ou assistência. Um pouco mais de minuto, é verdade, mas é um volante que chega bem à frente. Diminuta por quê? Porque o Sport não é um time de tomar tantos gols, tá? Mas o Sport tinha até que 7 pontos aí, ó. 11 pontos pro Nestor, ó. Com 6 desarmes. Olha que loucura. Vale a pena sim o Ederson, tá? Vale a pena sim o Ederson. Assim, é claro, com o Pikachu e o Crispim, que são mais avançados. Tem uma leve preferência por ser um jogo mais entrucado pelo Crispim por causa da bola parada, tá? Mas vale a pena os dois? Vale a pena os dois. A gente já vai ver já, certo? Mugrin também aqui, ó. Vale muito a pena, tá? Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, pontuação média. Realmente Fortaleza é o time que mais pontua com meia jogando fora de casa. O mais Sport não ceda muito, tá? Vale muito a pena. Ó, o Santos como vem pontuando bem, ó. Mas a Juventude também não cede quase nada, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Pikachu. 4.42 em 10 jogos, precisa de 5.10, né? É outro cara aqui, ó, que produz scout, né? O meio campo Fortaleza é muito bom pra Cartola. Essa que é a verdade, né? Essa que é a verdade. Deixa eu ver o Crispim, tem a bola parada. 4.7 em 10 jogos, precisa de 2.60, tá desvalorizado. É realmente bastante regularidade. Todos eles te entregam 2, 3, 4 pontos facilmente. E se fizerem um jogo bom, mais. Tá? Então vale pela regularidade sim. Certo? Flamengo, né? O Santos não tem ninguém para mostrar aqui, tá? Vou mostrar para vocês. Se fosse em casa, o Giamota até que tem uma regularidade dentro de casa. Mas fora, com o Carrilho não vem pontuando bem, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Média fora de 2.17 em 9 jogos. Em casa, 5.48. Precisa de 1.30 para começar a valorizar. Ó, em casa até que dá para dar uma arriscada. O problema é que o Carrilho agora, ó, depois que o Carrilho assumiu, ele não vem pontuando bem, tá? Então vou deixar um pouquinho stand-by. Juventude é um time chato, jogando em casa, certo? Então prefiro que os meias do Fortaleza, porque são meias de média básica um pouco melhor. E é claro, aqui ó, o Flamengo não tá para deixar de fora. Depois de Fortaleza e do Santos é o que vem mais pontuando aí. Por quê? Porque o Flamengo faz muito gol, gente. Aqui ó, ataques visitantes. Flamengo. Segundo é o Galo. Qual é o primeiro? Flamengo. Flamengo tem o dobro de gols do Galo fora de casa, né? Então quando a gente, por exemplo, eu vou escalar o Gabigol nessa. Aí todo mundo vai dizer, pô, mano, ele decepcionou, não sei o quê. Primeiro, foi o único cara que fez 2 hat-tricks nesse campeonato. Segundo, artilheiro do Campeonato Brasileiro 2 anos consecutivos. Terceiro, bate pênalti muito bem. E quarto, Flamengo produz demais, olha só. Nos últimos 5 jogos fora de casa, o Flamengo fez 16 gols. O Galo, um baita de um ataque. Nos últimos 5 jogos fora de casa, fez 8 gols, né? Então o Flamengo produz muito, tá? Por ele produzir muito assim, o Everton Ribeiro com certeza é uma excelente opção, tá? Principalmente porque o Everton Ribeiro agora sem o Arrascaeta deve centralizar as bolas paradas nele. E fora de casa ele tá com um desempenho melhor. Aqui ó, em casa 3.12, fora 5.40 em 5 jogos. 3.50 para começar a valorizar. Olha só as pontuações do Everton fora de casa. Apenas 1.3, certo? Isso já faz tempo na 17ª rodada. De maneira geral, pontua muito bem, né? O América, por sua vez, aí ó, dificilmente negativa meia. Olha só, tudo verdinho. Ah, mas não estourou nenhum na pontuação. Não, mas 7 pontos, né? E o Flamengo pelo que produz. E o Everton Ribeiro joga avançado. Tá valendo bastante a pena sim, tá? Tá valendo bastante a pena sim. O Corinthians vem pontuando muito bem com seus meias em casa, mas vai enfrentar o time que menos cede pontos para meia. Até que daí com medo do Corinthians, tá? O Corinthians vem fazendo gols em casa, tudo, mas esse clássico aí vai ficar um pouco complicado, né? Mas tem um cara aqui, ó, o Juliano, jogou muito na última. O William tem que dar uma esperadinha para ver como é que vai estar, vai se comportar daqui para frente. O Renato Augusto mostrou que é um cara muito bom para Cartola realmente. 7.3 em 3 jogos, 106 pontos para começar a valorizar. Fez 6.50 em menos de 30 minutos. Né, ele fez mais do que muita gente, né, que jogou o tempo todo, como o William, né, que jogou mais do que ele. Juliano jogou muito bem, é mais avançado que o Renato Augusto, tem média em casa de 7.63 em 3 jogos, tá? O meio campo do Corinthians em casa vem muito bem. A questão é o Palmeiras, olha só, o Palmeiras não cede ponto, 3.3, 4.1, 4.8, 3.6. Vocês viram quantos meias passou? Uns 30. Só 3 meias fizeram mais de 3 pontos. O resto, tudo pontuação baixa. Então, por esse, se fosse outro adversário que não o Palmeiras, que se defende bem, tá? Eu até iria com algum meia do Corinthians.
certo? Agora, com certeza, jogando em casa, os melhores meias pra mim são o Internacional. O Internacional é o segundo time que mais pontuou com meia dentro de casa, tá? E o Bahia é o time que mais cede pontos pra meio campo jogando fora de casa. E o Bahia vem tomando muito gol, tá? Então, os meias do Inter vale a pena? Vale. Vale muito a pena. Edenilson e Patrick, principalmente. O Edenilson foi pra lateral direita, ainda fez um golzinho. Tem média de 7,75 e 8 jogos. Tá valorizado? Tá. Precisa de 9,20 pra começar a valorizar. E o Edenilson é assim, cara. Eu escalei ele 2 vezes já nesse cartão, se eu não me engano. As 2 vezes que eu escalei aqui, ó. Aqui ele foi mal, fez menos 1,1. A outra eu nem lembro qual foi, tá? Me entregou poucos pontos. Eu tô correndo atrás dele faz tempo, né? E realmente é uma boa opção em casa, tá? É um cara que chega bem na frente, tá fazendo alguns gols, não só de pênalti, bate muito bem penalidade, certo? Alguns escanteios ele bate, né? Pode dar assistência, desarma, participa muito do jogo. E realmente aí, ó, o Bahia vem cedendo muito. Olha a diferença do Bahia, por exemplo, pro Palmeiras. O Palmeiras quase não cede. Olha o Bahia. 8,4, 6,7, 9, 8,6, né? E negativo a poucos. Ó, 8. Bahia cede muito mais ponto para meia, né, do que o Palmeiras, por exemplo. O Patrick, gosto dele? Gosto muito, mas prefiro ele fora de casa. Tá com uma média fora de 5,42, em casa 2,76. Mas tá desvalorizado. Quem não tem cartoleta e quiser um meia do Inter, vale a pena o Patrick. Joga aberto pela esquerda, 2,50 para começar a valorizar. Ó, em casa ele não tá tão bem assim, ó. Fora não. Fora vira e volta, ele dá uma estourada. Aí isso são questões táticas, tá? Questões táticas. O Edenilson tá num momento melhor, mesmo porque ele tem as bolas paradas ao favor dele. Certo? Outros meios que vale a pena, ó, o Ceará aqui, ó, como vale a pena. Depois do Corinthians, do Internacional, é o time que mais pontua em casa, né? E a Chape, queira ou não queira, tá entre os 4 que mais cede, né? Vale a pena? Vale muito a pena, certo? Depois do Bahia, quem é que mais cede? Cuiabá. Quem quiser aqui dar uma arriscada com o João Paulo aqui, ó, de repente tá valendo, tá? De repente tá valendo. João Paulo em casa geralmente costuma pontuar bem. O problema é que o Atlético Goianiense não é de fazer tantos gols assim, mas o João Paulo tá com uma média de 3,17 em 7 jogos, precisa de 0,40 para começar a valorizar. Negativo aqui na última, mas é um cara que dentro de casa aqui, ó, vira e volta a dar uma aprontada. Vejo meias melhores e o Cuiabá vem jogando bem fora de casa. Mas tinha que falar isso porque o Cuiabá cede ponto para mim assim. Inclusive a gente já viu desarmes, né? Deixa eu dar uma olhadinha em gol e assistência, que é a alegria do povo. Olha só o Corinthians como tá fazendo gol em casa com meia. Quando eu falei que o Corinthians tá bem em casa com seus meias, é porque eles andam participando ativamente das jogadas ofensivas do Corinthians. Só que aqui, ó, Palmeiras não tomou gol de meia, o Palmeiras se defende bem, né? Aqui, ó, olha como o cruzamento scout, realmente os meias jogando em casa, as melhores opções. É o Internacional aqui, ó, fez 3 gols com o jogador de meia jogando em casa nos últimos 5 jogos e o Bahia sofre gols. Ceará também fez gol aqui, ó, umzinho só, mas a Chape sofreu 2 gols também, certo? Até o Atlético Paranaense, ó, porque o Grêmio, por mais que se defenda bem, ó, quem quiser dar uma arriscadinha no Terence, eu digo no Terence, sabe por quê? O Nicão, vou ficar com ele em stand-by. Eu gostava de escalar mais o Nicão, porque além de finalizar bem, ele batia pênalti, mas já vi que na última aí o Kaiser pegou a bola ali, ou o Bissoli, não sobrou pênalti pra ele. Então, sem o pênalti, tá, o Nicão já perde um pouco. Agora o Terence não, o Terence produz scout em casa, tem média de 7,59 jogos, precisa de 5 pontos pra começar a valorizar, ó, e é um cara que produz scouts, olha só. Como vinha bem, ó, depois deu uma caída, mas no último jogo mesmo assim fez 4,7. A questão é que vai pegar um Grêmio, né? E meu Sudru de Rui aí, ó, é de pouquíssimos pontos. Mas vira e volta aí, ó, o Prached se destacou, né? Na verdade, Prached, o Veiga também se destacou. Mesma posição do Terence, de repente vale a pena, tá? Mas a coisa é pontual. De maneira geral, o Grêmio não costuma ceder muito ponto, não. Tá? Como a gente viu anteriormente ali. Mas pela ofensividade aí do Atlético Paranaense em casa, de repente vale a pena e o Terence tá muito bem, tá? Olha, e os times que vão jogar em casa, quem é que mais sofreu gol de meia? Ó, o Atlético Paranaense, por mais que o Grêmio não tenha feito, ó, o Alisson tem um bom desempenho, joga um pouco avançado, né? Fortaleza também, ó. Flamengo, ó. Flamengo, Fortaleza, o Santos vem fazendo gols com os meias, né? A questão é que não estão pontuando tão bem ali. Eu prefiro os meias do Internacional e do Ceará realmente, pra essa rodada, tá? São as minhas preferências, Inter e Ceará nessa rodada. E claro, o Flamengo não dá pra deixar de fora, Fortaleza também muito forte. Né? O Corinthians está muito bem, mas vai enfrentar um Palmeiras que se defende muito bem, é clássico, é clássico. Ó, o Corinthians, ó, assistência com meia nos últimos 5 jogos em casa. Ó, o São Paulo também tá bem, ó. Mas o Galo e o Palmeiras fora de casa se defendem bem. Então eu prefiro correr, por exemplo, pra cá, ó. Por mais que o Inter não tenha dado assistência, mas a gente viu que deu gol, ó. O Bahia cede muito gol, tomou muito gol com assistência de meia. E aqui o Ceará fez, ó, e a Chape tomou. Né? Realmente, Internacional e Ceará estão me chamando muita atenção os meias, tá? Ó, o Galo fora de casa produz muito, Flamengo também, ó. Ó, o Fortaleza como produz, ó. E o Sport também sofreu. Inclusive a minha dúvida aqui, ó, pra meio de campo, tá? Pra meio de campo nessa rodada é essa, tá? Não sei se eu queria ir de repente com um Ederson, um Crespinho, um Pikachu, fiquei bem nessa dúvida. Só não fui com eles realmente no time principal, mas vou ver o que eu vou fazer no bônus barato no valorização, porque o Sport toma poucos gols em casa, tá? Mas o Edenilson me chamou muita atenção ali, tá?
Onde é que tá o meu outro meio aqui? Minha apostinha já adiantei pra vocês, tá? Pode ser que não pontue nada, mas de repente pode pontuar bem. Eu sei que vai precisar de gol, mas a Chape toma gol, como a gente viu ali, né? E o Ceará vem produzindo, né? Então esse meu último meio aqui, que eu fiquei na dúvida. Eu até tinha feito uma colinha aqui. Deixa eu ver. Só um minutinho, pessoal. Ah, tá certo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui numa coisa aqui. Tomou o gol de assistência de meias. Tomou o gol, fez. Deixa eu ver a pontuação. Pontuação média. Tá pontuando pouco, mas o Corinthians cede. Né? Daí seria uma aposta minha, realmente. Eu pensei em ir com o Veiga, porque realmente o juiz que vai apitar aqui o clássico, tá? O Corinthians e o Palmeiras. É o Wilton Pereira. Se eu não me engano, é o Wilton Pereira Sampaio, se eu não me engano. E ele costuma dar penalidades, tá? E bem na dura aqui, ó. Everton Ribeiro, tá? E o Veiga, né? Ou o meia do Fortaleza. E bem na dúvida, tá? Mas eu vou botar o Veiga, sabe por quê? Inclusive, se ele ficar... Inclusive, tá, gente? Eu tava pensando, o Corinthians tá tomando gol direto em casa, como a gente viu aqui, ó. O Corinthians tá tomando gol direto em casa. Eu sei que o clássico aqui é de poucos gols, né? Mas aqui, ó, tá com uma média de 1.30, né? E realmente, ó, vem tomando gol todo jogo em casa. Ele só manteve esse dia num clássico, certo? Mas tem dois jogadores aqui que eu tenho que chamar a atenção, tá? Pelo histórico. O cara que mais fez gols nos últimos 5 jogos contra o Corinthians foi o Luiz Adriano. Fez 5 gols, tá? Eu me cocei pra botar ele. E o segundo qual foi? O Rafael Veiga. E de repente vai ter chance de penalidade. Eu tô pensando seriamente em ir com o Veiga, tá? Tô pensando seriamente em ir com o Veiga. Sabe quem é que faz gol contra o São Paulo? Nos últimos 5 jogos, o Jair. O Jair já fez 2 gols, o volante do Galo. Interessante, né? Ó, o Patrick também fez 2 gols aqui contra o Bahia, tá? Tem histórico, mas o Edenilson também fez 1. Né? Mas o Patrick vale a pena, é outro que também de repente não vou deixar de fora aí. Né? Fiquei muito na dúvida agora. Muito na dúvida agora. Mas eu vou com o Veiga, tá? Vou com o Veiga pelo histórico dele, né? No clássico. E o Corinthians vem tomando gols em casa, tá? Vem tomando alguns gols em casa porque a chance de penalidade é grande aqui nesse jogo, tá? Na frente aqui, vamos lá, logo com nossos atacantes. Pontuação média, atacantes. Quem vem pontuando muito com seus atacantes em casa, ó, o Fluminense vem pontuando. Mas o Bragantino é um time de ceder tantos pontos assim. Quem cede muito, Fortaleza, como a gente viu, sofreu 11 gols nos últimos 5 jogos. Mas o Sport é o pior ataque da competição, não fez nenhum gol nos últimos 5 jogos. Então fica um pouco complicado. Então é melhor o quê? Você pegar o quê? Um equilíbrio, certo? Equilíbrio, por exemplo, como aqui, ó, Fluminense e Bragantino até que tem um certo equilíbrio. Só que o Bragantino é o segundo melhor visitante da competição. Agora aqui não, agora o Bahia não tá tão bem assim, jogando fora de casa. E o Inter vem fazendo alguns gols. Então o Inter aqui, ó, vale a pena? Vale a pena. São Paulo também tá fazendo gol, mas o Galo, apesar de ceder pontos, não toma tantos gols assim, ó. Quem é que tá tomando muito gol de atacante em casa aí, ó? Corinthians. E o Luiz Adriano aqui tá me chamando uma atenção danada, tá? Eu vou ser sincero pra vocês, nessa rodada pra mim, tá? Pelo que os ataques produzem, né? E por estarem na parte de cima da tabela, disputando ali, Flamengo e do Galo, tá? Mas o Luiz Adriano tá me chamando muita atenção. O Corinthians tá tomando muito gol em casa de atacante, tá? Tá tomando muito gol em casa. E claro, assim, ó, como eu falei, podem ficar dodói com o Gabigol, mas o time que mais faz pontos com atacante fora de casa é o Flamengo, tá? E por mais que o América não ceda tanto aqui, ó, é complicado, tá? Você pelo menos não ir com o atacante do Flamengo. Eu já mostrei ali, vou mostrar de novo, tá? O Flamengo é o time que mais produz aqui, ó. O Flamengo fez 16 gols nos últimos 5 jogos fora de casa no Campeonato Brasileiro. O Galo fez apenas 8. E olha que é um bom ataque, tá? Então o Flamengo produz demais. O que aconteceu contra o Grêmio vai acontecer algumas vezes? Vai, mas a chance de gols do Flamengo é muito grande sempre. Ó, o Gabigol tem uma média de 15.25 em 4 jogos fora de casa. Precisa de 3.60 para começar a valorizar, que isso é bom. Olha só. Foi mal aqui negativou porque foi expulso. Mas ele fez 2 hat-tricks já, cara. É complicado. 2 anos seguidos, artilheiro do Campeonato Brasileiro, bate pênalti, tá? É o cara centralizado, o cara referência no ataque mais produtivo do futebol brasileiro nos últimos 2 anos. Complicado, tá? O pessoal às vezes corneta, vai botar o Gabigol? Vou, cara, vou botar. A chance de gol sempre é grande, tá? E realmente o América aí, ó, nos últimos jogos não vem cedendo pontos, mas já cedeu algum tempo atrás aí, ó, bastante golzinhos, tá? Tomou alguns gols aí, ó, de atacantes, ó, Mocelin, né? Então é um time que cede poucos pontos, é verdade. Quando eu escalo alguém do Flamengo do meio pra frente, é pelo que o Flamengo produz. Bruno Henrique tá voltando, tá com uma média de 4.42 em 4 jogos, precisa de menos 0.30, mas acho que o Bruno Henrique eu vou botar ele no time de valorização do canal, mas vale a pena, ó. É outro cara que produz muito ofensivamente, né? Mas ultimamente eu tô gostando mais do Bruno Henrique em casa, tá? Mas vale a pena? Vale a pena. Vale muito a pena, tá? Vitinho produz scout, no último jogo foi mal, mas eu já tô de olho no Vitinho faz tempo.
Fora de casa ele vai bem, ó. 6.24 em 7 jogos, precisa de 3.60. E realmente fora de casa aqui, ó. 1, 2, 3 boas pontuações. Quando sai jogando, dá pra arrebentar fora de casa. Chega a ser impressionante. Ah, mas eu vou com o Gabigol nesse momento. De repente vou arrumar um lugarzinho aí pro Vitinho no bons baratos e o Bruno Henrique no valorização, ou vice-versa. Vou ver ainda o que eu vou fazer. A verdade é que o Flamengo é o time que mais pontua com um atacante jogando fora de casa. E o Corinthians é o time que mais cede. O Luiz Adriano tá me chamando a atenção aqui, tá? Tá me chamando a atenção. Vou tirar em gol e assistência. Ó, o Fluminense como vem fazendo gol. E até que o Bragantino sofre, tá? O América também vem fazendo gol, ó. Mas o Flamengo sofre menos ainda, ó. Inclusive o Flamengo e o Grêmio e o Cuiabá são os melhores times defensivamente contra atacantes que vão jogar fora de casa, né? Nas últimas rodadas. Por isso que eu tô botando aqui o Walter aqui, ó. Porque realmente o Atlético Goianiense não é um time muito efetivo em casa. Ó, o Juventude não. O Juventude faz gol, o Atlético Paranaense faz gol, né? Então são atacantes que a gente tem que ficar de olho. Sim, principalmente ali, ó. O Ricardo Bueno, tá? Porque futebol é momento. Tem uma média em casa de 7.63 e ó, e tá com uma média básica de 3.72, que isso tá me chamando a atenção, tá? Precisa de 9 pontos para começar a valorizar. E olha só, as pontuações dele. Dentro de casa fez 2 pontuações fazendo gol boa, uma foi mal. Fora a mesma coisa aqui, ó. Então a cada 3 jogos, 2 gols, podemos dizer assim, tá? O Santos, por sua vez, com o Carrilho agora tá melhorando defensivamente e já cedeu pontos aqui, ó. 19ª rodada para trás, vinha cedendo alguns pontos, mas de maneira geral é um time que pouco cede ponto para atacante adversário, mas o Bueno faz gol dentro de casa, né? O Paulinho Boy já é mais participativo, mas tem uma média básica menor. Olha só que interessante. 3.49 em 8 jogos, precisa de 2.40 para começar a valorizar. E eu vou ser sincero para vocês, ficaria com o Ricardo Bueno entre os dois. Por mais que o Paulinho Boy seja bem participativo. Porque o Ricardo Bueno tá com média básica e tá fazendo gol, certo? Aqui, ó, o Atlético Paranaense também valeria a pena, mas o Grêmio nos últimos 5 jogos conseguiu segurar 2 ou 3 SGs, né? Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Vamos dar uma olhadinha aqui no Atlético Paranaense. Pissoli agora parece que é o cara que cobra o pênalti. Já começa a melhorar a situação dele, né? Pra Cartola. 2.90 em 3 jogos em casa. Precisa de 3.80 para começar a valorizar. Olha só. Fez gol aqui, ó. Esse sim é o cara que precisa de gol para pontuar bem. Se não, já era, né? Mas faz gol dentro de casa com atacantes. Isso aqui vale a pena. Olha só o Flamengo novo. É o time que mais faz gol com atacante jogando fora de casa. E o América toma gol, né? Então é complicado deixar algum atacante do Flamengo fora. Olha aqui, o Corinthians e o Atlético Paranaense são os times que mais vêm sofrendo gols de atacante. Então aqui, ó, Ferreirinha, Borra, que também bate pênalti. E o Luiz Adriano aqui, principalmente. O Dudu gosta de clássico, essas coisas. Mas o Luiz Adriano, pelo histórico dele, ele fez 5 gols nos últimos 5 jogos contra o Palmeiras. Tá? O Luiz Adriano aqui eu acho que é uma baita de uma opção, tá? Porque o Corinthians vem tomando gol em casa. Nos últimos 10 jogos em casa, conquistou apenas no SG. Acho o Luiz Adriano, vale a pena sim, tá? Tá com uma média fora de 4.47 em 3 jogos. Precisa de 10.40 para começar a valorizar. Tá valorizado, tá? E realmente é um cara que precisa mais do gol, né? Pra realmente pontuar bem. Mas o Corinthians aqui, ó. Zarat deu assistência. Pontuou bem. O Bueno estourou 17.3. Né? Mesma posição do Luiz Adriano. O Rick 7.6 jogando por fora foi bem. Né? 12.9 Bruno Henrique. Gabigol 6.8. Corinthians... Olha só, o Hulk 14.4, o Corinthians toma gol de atacante, tá? E cede pontos. É um clássico, né? Mas de repente pode valer a pena. O Dudu é um cara muito participativo, mas ainda jogando fora de casa não disse que veio, ó. Menos 0.5 em 2 jogos, né? Mais uma apostinha aí. Eu sou sincero, pra essa rodada aí, eu sei que o Dudu gosta de clássico. Tem até um históricozinho aí, né? Deixa eu ver o Dudu. Contra o Corinthians, mas o Luiz Adriano tem um histórico melhor aí nos últimos jogos, tá? Um histórico mais atual, certo? Mas vale a pena? Vale a pena. E aqui, é claro, né? Quem quiser algum atacante do Grêmio... Tem um que é mais participativo, né? Que é o Ferreirinha. Falei do Ferreirinha na live, teve gente que riu de mim, né? Mas aqui, ó. 5.40 em 4 jogos, precisa de 7.40 para começar a valorizar. Olha só as pontuações dele fora de casa. Entrega ponto, meu amigo. Ou você escala tentando uma mitada, alguém que vai dar assistência ou fazer gol, com uma certa probabilidade, ou então você bota a cara de média básica. Ferreirinha é um deles, tá? Ferreirinha pode botar aí, porque o Atlético Paranaense vira e volta tomar gol em casa. Olha só, 12.3 o Ricardo Bueno. 16.5, Pablo fez 2 gols, lavou, mas assim, ó, tal coisa, se não fizer gol, não vai pontuar muito, mas o Ferreirinha é um caso à parte, porque ele produz scout. Borra vive um bom momento, 2.75 em 2 jogos, fora de casa, precisa de 5.30 para começar a valorizar, perdeu o pênalti aqui, né, podia ter dado uma mitada cavalar, mas agora batendo o pênalti, né, até que melhora as perspectivas dele, porque agora ele dá para ver que é o cobrador oficial mesmo do Grêmio, né, depois dessa perdida de pênalti, não sei o que o Filipão vai fazer, mas... né? São Paulo vem fazendo gol, mas o Galo se defende muito bem, né? Mas o Rigoni ali, ó, tem muito atacante pra rodar, tá? Não vai dar pra ver todos no vídeo, não. Certo? Olha o Internacional, ó. Faz gol e o Bahia toma gol. Dá assistência e o Bahia... Então aqui, ó. Realmente, o Yuri Alberto também é uma das melhores opções pra rodada, tá? O Yuri Alberto
pela quantidade de gols que o Bahia vem tomando aqui, ó. Isso aí eu já mostrei, vou mostrar de novo. Bahia e o Fortaleza são as piores defesas visitantes. Só que o Fortaleza até que dá pra dar uma arriscada. Por quê? Porque nos últimos 5 jogos o Sport não fez gol em casa. Então é o pior ataque mandante. Mas o Inter não. O Inter é um dos melhores ataques mandantes. Certo? E vai enfrentar uma das piores defesas visitantes. Então aí deu match, tá? Deu match aí. Ó, 4.42 em 8 jogos em casa. Precisa de 9.60 pra começar a valorizar. E realmente nos últimos jogos aí até que vem pontuando bem, né? É aquela tal coisa, né? O Yuri Alberto é um cara aí, ó, que já negativou no início do campeonato, mas convenhamos, tá? Nos últimos jogos aí até que vem com uma certa regularidade. Não é um jogador numa média básica muito grande não, inclusive vamos dar uma olhadinha aqui, ó, em média básica para atacante, né? Quer ver como o Ferreirinha vai aparecer aqui? Ó, não quer se incomodar, meu amigo? Bota Ferreirinha, bota Roger Guedes, bota Marinho, bota Ademir, até o Ricardo Bueno tá com média básica, tá? Esses caras aqui, ó, costumam te entregar pontos sem gols e sem assistência. Eu até tava pensando em colocar o Marinho, tá? O Marinho tem uma média de 4.99 em 7 jogos, né? Fora de casa, precisa de 0.90 para começar a valorizar, que isso é bom. Negativo aqui porque todo mundo sabe que ele escorregou na hora de bater o pênalti. Mas ele é um cara que produz scout aqui, ó. Fora de casa, até então ele não tinha pontuado menos que 4 pontos. Vale a pena? Vale a pena, né? O Juventude não é um time de ceder tantos pontos assim, ó. Como a gente tá vendo aqui, ó. É um time de ceder poucos pontos para atacante, né? Então vai depender muito de gol, de assistência, mas o Marinho por si só produz scout, né? Não quer se incomodar nessa rodada, meu amigo, né? Como eu falei aqui, ó. Ah, vou escalar uns caras que vão me entregar ponto, de repente sai gol. Bota o Ferreirinha, bota o Bueno, Ricardo Guedes, Marinho, tá? São caras que realmente produzem scouts. Até o Ademir também, tá? Até o Ademir também em casa, 4.88 em 6 jogos. De 1.80 para começar a valorizar. Olha só o Ademir. É outro cara dentro de casa com muita regularidade, tá? Muita regularidade. Outro cara aqui, ó, que não, também é difícil você não falar dele, é Roger Guedes. É um cara que nasceu pra cartola. Desde a época do Galo já pontuava bem. 8.55 em 2 jogos em casa. Precisa de 4.90 para começar a valorizar. Olha só as pontuações dele. 12, 4, 6. Né? É um cara que produz scout. Né? Daí o que acontece? Se eu não quisesse me incomodar, eu ia botar aqui, ó. Eu ia botar Marinho, Roger Guedes, né? E Ferreirinha. Pronto. Mas como eu tô querendo me incomodar, como diz, né? E vou tentar estourar na pontuação, Gabigol, porque o Flamengo produz bastante, certo? Vou com o Hulk sim, né? Porque tem uma chance real de penalidade de repente nesse jogo aí de São Paulo, tá? Depois eu vou mostrar a escala de arbitragem que eu já andei olhando, certo? Pensei até em dobrar o Flamengo, tá? Mas eu vou com o Yuri Alberto Internacional. O Bahia tá tomando muito gol, né? Ferreirinha, Marinho me agrada demais. Tô arriscando um pouquinho aqui, tô. O Yuri Alberto, principalmente, que ele vai precisar de gol e assistência pra pontuar bem. Mas o Bahia tá tomando muito gol, gente, tá? O Bahia tá tomando muito gol, o Flamengo muito ofensivo. E o Galo realmente é um time que produz ofensivamente também, certo? Pra treinador, vou ser sincero, já vou botar o Renato, tá? Além de tá desvalorizado, é o treinador que melhor pontua, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Oh, meu Deus, deu até um pinhaço. Vamos lá, pontuação média conquistadas e cedidas pelos treinadores. Olha só, o América conquista pontos em casa, o Inter também. Só que o Flamengo é osso duro de roer, fora de casa é um dos melhores visitantes da competição. Agora o Bahia não, o Bahia já cede. O Bahia não tá bem. Então jogando em casa, o Aguirre, tá? Melhor opção pra mim realmente jogando em casa é o Aguirre. Certo? E jogando fora, Flamengo. Olha a quantidade de pontos que o Flamengo conquista. Por mais que o América não ceda muito, tá? O Flamengo conquista bastante. Então pra mim realmente aqui, ó, treinador pra essa rodada, pra mim os dois assim que mais me agradam, tá? Realmente é o Renato jogando fora, né? Porque realmente pontua bem, ó, média de 6.63 em 5 jogos fora de casa. O Flamengo, por incrível que pareça, pontua melhor fora. Precisa de 3.40 para começar a valorizar, ó, 4, 8, 3, 4, 11, né? Pontua melhor fora de casa. O América, que é um time que não costuma ceder tanto assim, ó. Quem mais cedeu realmente foi aqui, ó, contra o Sport, né? E contra o Bragantino com o Barbieri. Aliás, treinador é fácil, gente. Se manter o SG e fizer mais de um gol, estoura na pontuação, tá? Essa é... Primeiro manter SG e depois fazer mais gols. Se unir os dois, estoura na pontuação. O Aguirre também vale a pena. Tá com média de 4.40 em 6 jogos em casa. Precisa de 5.90 para começar a valorizar. E olha só o Aguirre quando bem pontuando em casa. 5, 4, 6, 6. Né? E vai enfrentar um time que cede, ó. 4, 5, 7. Tá? O Bahia só não cedeu aqui no empate de 1-1 pro Jorginho. Nos demais jogos aqui, ó. Perdeu, sofreu mais de um gol na grande maioria e não fez gols, tá? Então assim, ó. O Flamengo, pra mim, os grandes favoritos para essa rodada são jogos difíceis, tá? Mas pra mim, os grandes favoritos para essa rodada é o Internacional contra o Bahia, tá? E o Flamengo, né? Pelo que produz contra o América também é favorito. Os demais jogos aí tá bem equilibrado. O Galo é favorito contra o São Paulo, mas o São Paulo anda melhorando um pouquinho e o Galo tá tomando alguns golzinhos aí fora de casa. Mas mesmo assim também é favorito. E claro, o Ceará contra a Chape também é favorito, tá? Aqui o Palmeiras, quando estiver o Sul de Roer, o bicho vai pegar, né?
Tem alguns jogos aí que são mais complicados. Mas por enquanto tá assim, certo? Não tô tão convicto assim da minha escalação, vou ser bem sincero pra vocês, porque tem tanta opção, tanta opção. Por exemplo aqui, ó, o Inter eu tô bem convicto atrás, tá? Flamengo aqui, ó, tô com uma certa convicção, mas eu quase dobrei o Cuiabá. E ainda tem a possibilidade de botar, por exemplo, o Ceará ou Fortaleza, que também são sistemas defensivos bons jogando fora de casa. Aqui no meio aqui, ó, é uma tristeza de deixar um Everton Ribeiro de fora, um Renato Augusto que pontua bem, é bom pra cartola. Os próprios meias do Fortaleza aqui, ó, o Crispim, o Ederson, mesmo sendo contra o Sport que sofre poucos gols, tem muito meia pra rodada. Tem muito atacante também aqui, ó. Porra, tô com uma dor no coração deixar o Marinho de fora, deixar a Ferreirinha de fora, né? Deixar o Ricardo Bueno de fora, né? Tem bons atacantes aí pra rodar. O próprio Bruno Henrique, tá? O Diego Costa, né? Que eu não falei aqui, porra, mas nem vou abrir o scout dele, porque realmente ele jogou, saiu do banco, fez gol. Quando jogou de titular, fez gol. O cara é artilheiro, tá entendendo? O cara é artilheiro, né? Então só tem muita opção pra rodar. Então vamos com calma. Vamos com calma, respira fundo antes de dar dislike. Isso aqui é um protótipo, tá? É apenas o esboço. Quinta-feira eu vou fazer o bons e baratos de valorização, que vai dar outro panorama, principalmente com peças mais baratas e desvalorizadas. Para sábado fazermos as lives. No meio de semana agora, hoje vai ter já Atlético e Palmeiras, né? E vai ter outros jogos de semifinal de Sul-Americana e de Libertadores, para ter os jogos de volta semana que vem. Então muita coisa aí pode mudar. Por que eu tô apostando mais no Internacional? Porque o Internacional não tem compromisso. E o Bahia, né, queira ou não queira, não vem tão bem assim fora de casa. Então por isso que eu peguei ali mais. Mas se não fosse o Internacional, talvez eu fosse no Fortaleza e no Ceará, né? Que também não tem, né, muitos compromissos. É claro que os melhores times da competição é o Atlético Mineiro, Palmeiras e o Flamengo. Certo? Mas por enquanto assim vão ficar stand-by. Vou deixar o time assim. Vou trazer ele já prontinho com o capitão e banco de reserva, como a gente sempre faz. Tá feito aí, pessoal, custando 145,43 cartoletas. Esse aí é o time principal do canal, um esboço para a 22ª rodada. Botei o Gabigol de capitão porque, como eu já mostrei para vocês ali, né, o Flamengo sobra ofensivamente, é o time que mais faz gol, que mais produz, né. Quanto o Grêmio conseguiu se defender bem, não finalizou tanto, mas produz muito ofensivamente, né. Então botei ele de capitão e como realmente a chance é considerável, né. Inclusive botei o Fred ali no banco, muita gente vai rir. Mas pra quem é novinho aí, pra quem não sabe, tá? O Fred tá entre os 3 maiores artilheiros, se eu não me engano é o segundo, só perde pro Roberto Dinamite, tá? Do Campeonato Brasileiro, é um dos maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro. Da era de ponto corrido mesmo é o maior, certo? E o jogo, quem vai apitar o jogo de Fluminense e Bragantino é o Voaden, tá? Leandro Pedro Voaden, o árbitro que mais deu penalidade nos últimos 3 anos no futebol brasileiro. Bom? Então por isso que eu botei ele ali no banco. Patrick no banco ali é porque realmente o meio internacional é um dos meios favoráveis para essa rodada. Gabriel Lacerda ali porque eu fiquei muito na dúvida realmente entre Ceará, Fortaleza, Flamengo, né? Para tentar ali dar uma dobra ali. Né? E o Sander porque realmente fui escalar o René ali. Isso que é ruim, você escalar jogador mais barato, tira a possibilidade do seu banco de você botar alguém, né, um pouquinho melhor qualificado. Mas como o Sport também sofre poucos gols aí, jogando em casa, de repente pode dar certo. O Sander desarma bastante. Mas não é o que eu queria, tá? Não é o que eu queria ali, tá? Até o Gabriel Chapecó, até vai. O Lacerda sim, o Patrick, tá tudo certo. Os demais ali, até mesmo o Fred, o Sander e o Chapecó, não era o que eu queria no banco de reserva. Por isso que eu sempre sou a favor de escalar jogador mais caro no time titular, porque ele dá a possibilidade de escalar o banco de reserva melhor. Tá? Mas isso aí, ó, é só início, tá? É só início. Vamos devagar. Vamos devagar, vamos com a dor que o santo é de barro, como diziam os antigos, né? Não vamos deixar cair o nosso santinho, não. Tá bom? Custando 145,43. Esse aqui é o time principal do canal para a 22ª rodada. Pessoal, então é isso. Time principal escalado. A gente viu bastante estatística, né? Foi meio assim aos trancos e barrancos, porque realmente não deu para estudar tanto assim a rodada, né? Afinal de contas, eu não vivo de cartola, tenho que fazer minhas coisas também, né? Mas a gente vai ter tempo, quinta-feira, quando eu for fazer o vídeo de bons baratos de valorização, já vou ter um tempo maior para analisar, né? Sem contar que os jogos da Libertadores terão acontecido e da Sul-Americana também, né? A maioria. E claro, sábado é a nossa live, né? Que é o filé mignon aí. A gente consegue ver mais ou menos como é que vão estar as escalações dos times. E a gente define legal aí para a 22ª rodada. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like, né? Dá essa força aí pro Mané, isso é muito importante pro canal crescer. E claro, se você não é inscrito, convido ele na humildade a se inscrever no canal. Tá certo? Um grande beijo no coração. Até o vídeo de quinta-feira, bons baratos de valorização. Fui!